de você e do Senhor, principalmente de você, que é ferramenta na mão dele. Amém? Pode começar. Amém, que maravilha! Boa noite, guardiãs! Tudo bem com vocês? Boa noite. Vou fechar. Isso, prazer estar aqui. Mais uma vez quero agradecer a Elaine e a Estefânia pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar compartilhando mais uma aula de Experiência do Lar. Eu também sou mentora de Experiência do Lar, presencialmente aqui na minha casa. Finalizei uma turma semana retrasada. E eu amo ministrar principalmente demais esse capítulo 7, Dinâmicas de Personalidades, com foco nos temperamentos, porque foi exatamente um dos temas que fez uma virada de chave muito grande na minha vida quando eu fiz Experiência do Lar. Então, eu estava num momento da minha vida que eu estava enfrentando transtorno de compulsão alimentar, que eu nem sabia que eu tinha diagnóstico disso, nem nada. E fora outras coisas, né? O transtorno alimentar era só a pontinha do iceberg. E uma das causas que depois eu percebendo foi exatamente uma distorção de autoimagem. E a distorção de autoimagem, ela tem uma raiz muito séria na deficiência do autoconhecimento. Porque quando você não se conhece, qualquer rótulo que coloca em você, você assume como seu. E faz muito sentido para mim esse conhecimento dos temperamentos, porque é um conhecimento que a gente consegue trazer um embasamento bíblico também, que eu acho sensacional, porque não faz nenhum sentido a gente estudar sobre o ser humano, sobre a origem e identidade, se a gente não trouxer o criador do ser humano para conjugar tudo isso, certo? Então, a Dev e a Trina foram muito felizes em trazer esse tema dentro da Experiência do Lar, porque faz total sentido, certo? Então, nós já oramos aí, já consagramos ao Senhor, e eu quero que, quem estiver com um livro aí, eu vou dar algumas instruções para vocês, mas, a princípio, a aula eu não vou seguir exatamente o script como está ali no livro, não. Eu peço uma certa licença, uma licença pedagógica, pedagógica não, como que eu ia falar? Não, uma licença didática para a Trina e para as autoras, porque eu gosto de apresentar os temperamentos por um outro tipo de metodologia de apresentação. Mas a gente vai dar uma folheada aqui no livro, principalmente pegando aqueles insights muito especiais que elas deixaram aqui para a gente. E lá na página 100, ela começa com o versículo de Efésios 4:16. Ela faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ou seja, eu vou até já, daqui a pouquinho eu vou compartilhar um slide com vocês, que exatamente no meu slide eu coloquei também essa frase do primeiro parágrafo, que está aqui. Como diz a doutora Brené Brown, somos projetados para amar e nos relacionar. Deus nos criou para amar uns aos outros e nos relacionar uns com os outros de forma saudável. Ou seja, relacionamentos saudáveis são fundamentais para que nos desenvolvamos e nos tornemos as pessoas que fomos criadas para ser. Meninas, e se relacionamento é tão importante, se a gente não vive, né? Não tem como a gente viver sozinho, ok? Então, por que relacionamentos são tão difíceis, muitas vezes, né? Ou não é verdade? Eu já vou compartilhar uns slidezinhos aqui com vocês. E eu vou ficar indo e vindo nesses slides. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão enxergando? Deixa eu colocar. Sim, tá tudo certo. Um pouquinho direitinho. Né? Eu só consegui abrir a aba para eu compartilhar só se fosse em PDF, meninas. Então, vocês estão vendo que está um pouquinho pequeno, né? Está pequeno? Aqui tá ok para mim, não sei para as meninas. Para mim dá para ver direitinho, Su. Então, tá bom. Então, aqui está a minha família. Vocês estão vendo a minha família aqui no centro? Aqui está a minha família. E aqui eu coloquei essa fotinha do livro aqui na página do capítulo 7, exatamente como uma demonstração de que onde foi o meu primeiro contato com esse tema, certo? Foi exatamente no Experiência do Lar. E aqui também eu quero trazer para vocês, quem não me conhece, depois eu posso compartilhar o resumo desses slides também, no final da aula,
para a Elane, para a Estefânia passar para vocês. Eu boto lá no grupo, né? Lembrei. E aqui está um pouquinho das minhas áreas de formação, para quem não me conhece. Atualmente eu estou terminando um curso MBA em comunicação, né? E também vim da área da odontologia, vim da área do direito, mas hoje eu atuo exclusivamente como mentora do Experiência do Lar. Também já fui consultora de beleza, maquiadora, certo? Mas hoje é só Experiência do Lar mesmo e o Mulheres do Alto. Aqui para vocês conhecerem, tá? Tem aqui o QR Code, tanto do meu Instagram pessoal, vocês podem me seguir, e se vocês quiserem conhecer mais sobre os temperamentos, sobre aprofundar sobre os temperamentos, vocês podem me seguir lá no meu Instagram também, tá? E no @mulheresdoalto.oficial, que é um ministério mesmo, é a imersão que a gente faz todos os anos. A gente já fez 5 imersões de mulheres, que a gente trabalha a identidade, no corpo, alma e espírito. Elaine e Estefânia são mulheres do alto, porque quem é filha do Altíssimo, mulher do alto já estiveram com a gente em várias imersões, e vocês também são muito bem-vindas para conhecer e para ir na próxima de 2025. Combinado? E eu começo aqui falando do pilar Conhece-te a ti mesmo, Lesh Lehá. Lesh Lehá é exatamente a expressão hebraica que significa conhece-te a ti mesmo. Foi o que Deus falou para Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, certo? E por que isso? Gente, o nosso crescimento pessoal, ele está diretamente ligado ao nosso autoconhecimento. Se você não se conhece, é mais difícil ainda de você conhecer o outro, porque é a partir do tanto que você se conhece que o seu olhar de empatia abre para o próximo. E quando você tem esse olhar de empatia aberto para o próximo, porque você se conhece, então você vai conhecer mais como o outro funciona, o seu canal de comunicação vai fluir muito melhor, e aí sim possibilitar relacionamentos saudáveis com muito mais facilidade. Faz sentido isso para vocês? E aqui está a frase que eu disse para vocês no início, né? Se relacionamentos são tão importantes, como disse a doutora Brené Brown, nós somos criados para amar e nos relacionar, então por que, Sueli, que relacionamentos parecem ser tão complicados? E aí essa frase do Márcio Michele, não sei quantos de vocês conhecem, faz muito sentido para mim, que diz assim: olha, somos feridos onde não somos compreendidos, e somos incompreendidos nas nossas inabilidades. E é exatamente nas nossas inabilidades que os ruídos de comunicação mais aparecem. É ou não é verdade? E eu digo uma coisa para as minhas alunas, nas minhas aulas aqui, que deixa eu tirar um pouquinho a apresentação para eu falar com vocês. Que exatamente nós temos 2 maneiras de gerar marcas eternas na vida das pessoas. 2 maneiras muito profundas, para que você, mulher, se torne eternizada no coração das pessoas que te conhecem. Você gostaria de se tornar eternizada na mente e no coração das pessoas, deixar um legado? Que legado você vai deixar aqui na Terra? Depois que você se for, dizem os cientistas, né, de desenvolvimento pessoal, que no máximo até a 3ª, ou então no máximo até a 4ª geração dos seus descendentes podem até se lembrar do seu nome. Mas passado disso, o seu nome dificilmente será lembrado sobre a face da Terra. Mas tem 2 formas que você pode se utilizar para que seu legado seja eternizado no coração das pessoas que te conhecem e da sua geração. Que é promovendo, primeiro, experiências que geram memórias. E vocês aprenderam uma ferramenta, uma experiência que gera uma memória profunda, que é a experiência da mesa. Lembram-se disso? E a segunda é com palavras que projetam destinos. E palavras que projetam destinos, elas acontecem exatamente aqui, ó, no nosso relacionar no dia a dia. E essa ferramenta dos temperamentos é uma excelente maneira de você poder gerar palavras que vão projetar destinos proféticos e de vida na sua geração. Você quer ser essa mulher? Sim ou não? Quem quer ser? Eu quero. É para isso que eu quero estar aqui todos os dias. Então, meninas, agora eu vou voltar aqui na apresentação, que eu quero mostrar uma coisinha para vocês, para a gente poder partir diretamente, para a gente já ir para o nosso conteúdo. Quero mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Identidade. Eu só quero trazer esse pequeno alinhamento aqui rapidinho,
tá bom? Porque quando a gente fala de temperamento, sempre tem muitas... a gente mistura, acha que temperamento, identidade, personalidade é tudo uma coisa só. Vocês já fizeram isso de usar como se fossem sinônimos? Já aconteceu com vocês? Então, vamos lá, olha, de uma maneira bem simples, tá bom? Não sei se tem alguém da área aqui, da psicologia, da terapia, psicanálise, alguma coisa, mas eu não estou eu estou trazendo aqui de uma maneira bem simples, só mesmo para alinhar a nossa conversa. Identidade é quem você é, tá bom? Quem você é, o seu ser. Personalidade é toda a construção que acontece ao longo da sua vida. É como você é. E essa personalidade, ela está em constante construção. É o aperfeiçoamento de glória em glória até ser dia perfeito, até nos tornarmos a estatura de Cristo. A sua personalidade é esse lugar de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Mas, antes da árvore crescer, vamos colocar aqui, a palavra de Deus mesmo nos compara muitas vezes a uma árvore, né? Serás como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperar. Não é assim? Então, vamos lá. Antes dessa árvore crescer, ela precisa o quê? De um solo firme e fértil. Primeiro, para se estabelecer. E, quando a gente vai olhar na nossa personalidade, os temperamentos, o temperamento é exatamente esse solo, essa base que a sua personalidade precisa estar firmada para, então, crescer, amadurecer e se aperfeiçoar. Compreende? Então, a sua personalidade, meninas, é o resultado final de toda a combinação de vários atributos natos, ou seja, que você nasce, e outros atributos que são adquiridos ao longo da vida, através das suas experiências de vida, dos seus aprendizados, das suas modelagens, por necessidade, etc. Tá bom? E em alguns atributos, a gente consegue identificar alguns padrões, como, por exemplo, no temperamento, certo? E daí vai surgindo vários tipos de análises de perfis, mas cada um dessas análises de perfis não quer dizer que você tendo uma análise de perfil, você já fez todas, não. Cada uma analisa um tipo de atributo diferente da nossa personalidade. Então, agora você entendeu que a sua personalidade é um guarda-chuva, é um grande guarda-chuva, ok? E o temperamento é a base aqui de onde sai esse grande guarda-chuva, ok? Então, vamos lá, meninas. Por que, então, que é tão interessante você ter esse autoconhecimento? Porque isso vai, quando você se conhece, conhece mais do outro, como o outro pensa, como eu reajo e sinto na minha natureza, e o outro também, você vai otimizar a comunicação entre vocês, usando agora estratégias de comunicação dos temperamentos. Isso vai o quê? Minimizar atritos, e você vai conseguir realmente fazer todo esse arcabouço funcionar de uma maneira mais fluida nos seus relacionamentos. Combinado assim? Então, olha lá. Eu já quero trazer aqui para vocês agora, feito esse alinhamento, eu preciso explicar um pouquinho da origem, certo? Vocês estão conseguindo ver aí direitinho? Temperamentos? Eu queria que ele ficasse... Oi, meninas. Tá vendo. Agora sim, tranquilo. Então, tá bom. Gente, qual é a origem? A origem dos temperamentos. Surgiu lá com o doutor Hipócrates, que é o pai da medicina, há mais de 4.000 anos atrás. E é um estudo, gente, da fisiologia humana, ok? É um estudo da fisiologia humana. O que isso quer dizer, Suelen? Quer dizer que ele estava lá estudando a anatomia do corpo humano, ok? E ele reparou que havia uma predominância de alguns fluidos corporais, tá? E essa predominância de alguns fluidos corporais, depois o seu pupilo, doutor Galeno, ele conseguiu continuar os estudos de Hipócrates e ele enxergou um padrão de pessoas que tinham determinados fluidos corporais em predominância, padronizava com alguns comportamentos. E aí, começou a estruturar essa teoria. Como naquela época, gente, hoje em dia, as maneiras de se basear em estudos científicos são vamos lá. Então, isso é fisiológico, tá bom, gente? Esse estudo, ele é fisiológico. Então, ele não tem nada de achismo, de... O que eu queria dizer? Tem gente que fala assim, crente não acredita em horóscopo e em signo e pegou temperamento para ele. Não, não é isso.
tá bom? O temperamento, ele foi uma observação fisiológica, tá bom? E aí, quando a gente vai lá para a palavra de Deus, na página 101 do livro, no Salmo 139, a Trina traz com muita sabedoria isso aqui, olha, a Bíblia diz que cada um de nós é extraordinariamente complexo. E diz, tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Ou seja, meninas, o Senhor que nos criou, foi Ele que modelou o nosso corpo com as suas próprias mãos. Lembra? Então, se ele colocou cada um desses fluidos corporais em excesso, de um ou de outro, é porque ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então, os nossos temperamentos, meninas, eles têm essa origem na nossa fisiologia corporal. E quem foi que fez você? Foi o seu Criador. Então, foi ele que te deu esse temperamento. Amém? Então, feito esse alinhamento, onde que eu quero trazer com vocês uma questão? Olha lá. Ele é um atributo nato. É uma parte da essência divina. Lembra lá que Deus colocou a assinatura dele até no nosso DNA? Quem já viu aí essa reportagem, essa descoberta dos geneticistas? Que tem uma sequência de números no nosso DNA, de cada nossa célula, que quando é colocada, traduzida lá naquele alfabeto alfanumérico, são exatamente as letras e as letras e os números que correspondem ao nome de Yahvé. Então, é um atributo nato. E cada um desses temperamentos tem um atributo divino, porque Deus não faz nada sem deixar a assinatura dele. Então, vocês vão descobrir que cada temperamento carrega um atributo do próprio Deus, tá bom? E por que é importante você conhecer as suas virtudes? Porque temperamentos são formados de virtudes e inabilidades. Por que, Sueli? Se foi Deus que fez, ele fez a gente, então, com esses defeitos. Ele não fez a gente com defeito, ele fez a gente perfeito lá no Éden. Mas o pecado, ele veio e corrompeu toda a criação de Deus. Tem mais gente entrando aqui, peraí, deixa eu só dar permissão. Então, quando isso aconteceu, automaticamente, todas as nossas virtudes também encontraram a sua equivalência negativa nas inabilidades. Mas por que a gente precisa conhecer as nossas virtudes? Para potencializar, porque é nas nossas virtudes que nós brilhamos Jesus. Porque assim brilha a sua luz diante dos homens, para que conheçam ao vosso Pai, através do quê? Das suas boas obras. E é nas nossas virtudes que nós brilhamos o Pai. Entenderam? E para que conhecer as minhas inabilidades? Eu não quero saber de alguém ficar falando aqui os meus defeitos, não. Mas quando você conhece as suas fragilidades temperamentais, você consegue contornar, governar. Quando você reconhece as suas áreas de vulnerabilidade, você vai buscar estratégias de autogestão. E essas estratégias de autogestão, gente, estão diretamente ligadas, sabe aonde? No fruto do Espírito. Cada um daqueles atributos do fruto do Espírito, agora é tarefinha aí depois para a pastora Elaine fazer com as meninas. Nos pequenos grupos, essas coisas. Cada um daqueles atributos do fruto do Espírito, ele trabalha exatamente questões do nosso temperamento. De cada um dos temperamentos está ali. Porque é na nossa alma que o Senhor deseja nos aperfeiçoar. Nosso espírito está pronto. Jesus já falou, o espírito está pronto, certo? A carne, ela precisa ser governada aqui o tempo inteiro. E as nossas vontades que precisam ser governadas, ela está onde? Exatamente na nossa alma. E onde que ela se manifesta? Exatamente nos nossos temperamentos. Deu para entender? E por que fazer isso, Suelen? Porque eu falo assim, olha, eu ouvi uma frase muito interessante. O seu temperamento é como se fosse uma bússola que aponta para o seu destino. Então, quando você tem a sua identidade ativada, isso traz clareza do papel que cada um desempenha nas relações e traz senso de propósito para a sua vida. Amém, meninas? Muito bom. Entendido isso, agora sim, papel e caneta na mão. Gente, vocês estão com papel e caneta na mão? Porque agora eu vou fazer um combinado aqui com vocês. Prestem atenção nesse slide, porque vocês, se quiser, anota pelo menos 1, 2, 3, para você lembrar. Porque você vai precisar de levar isso em consideração o tempo todo. Primeira coisa, quando você for se analisar.
É só você que consegue analisar o seu temperamento. Comportamentos exteriores não vão rotular você. Não, você não pode se autorrotular só por causa de comportamentos. Você tem que levar em consideração a sua vontade interior. Então, primeira coisa, sentimentos ou comportamentos isolados não determinam o seu temperamento. Uma vez na vida, uma vez na morte, você teve um temperamento, você teve uma reação que se parece com a reação típica de um temperamento, aí você fala, eu sou desse temperamento, eu fui daquele temperamento naquela vez. Não. Ok? Número 2, tenha em mente que o temperamento, meninas, ele se mostra pleno, no seu auge, numa janela de tempo aproximadamente entre os 7 aos 14 anos. Então, eu vou pedir para que vocês façam um exercício de rememorar lá como que você sentia, reagia, ou sentia, como que você sentia e reagia lá nessa área, nessa parte da sua infância e início da adolescência. Ok? Então, você vai trazer essa memória, fazer esse exercício. Aí você fala assim para mim, não, Sueli, não tem condição, eu não lembro. Né? Tem muita gente que fala assim, meu Deus, não lembro como é que eu era na minha infância. Não tenho memória disso tudo. Então, você vai utilizar da outra estratégia, que é a número 3. Então, você vai refletir, o tempo todo que eu estiver falando aqui as características, você vai refletir qual que é a sua vontade interior mais primitiva. Aquele do seu íntimo, o seu impulso interior. Se você, eu sei que hoje você é uma mulher amadurecida, né, moldada, lapidada pelo Espírito Santo, você já passou por tantas experiências de adequação na sua vida, que não é verdade, que hoje em dia você sabe que você tem vontade de fazer ou de reagir de determinado jeito, ou você é uma pessoa adulta e amadurecida, nem sempre você reage da maneira com que você tem vontade. Porque você vive numa sociedade, você precisa se adequar. Correto? Correto? Mas não é assim que você vai enxergar o seu temperamento. Você vai esquecer como que você reage, sente ou pensa hoje. Você não vai... Você lembra lá que o seu temperamento é a base, é o solo? Então, você vai lembrar de como que você sentia, pensava ou reagia quando criança, ou então você vai levar em consideração a sua vontade interior. Às vezes dá vontade de se jogar no chão e chorar, mas desse jeito. Então, é essa vontade que você não conta para ninguém. Sabe essa vontade? Que é só você que sabe, aqui, e Deus. É isso que você vai olhar, é para ela que você vai olhar na hora de analisar o seu temperamento. Deu para combinar assim, gente? Deu para entender? Sempre lembrar disso. E eu já quero começar aqui quebrando alguns mitos, tá bom, gente? Eu não sei se... Quem aí conheceu Temperamentos Transformados do Tim LaHaye, alguma coisa assim, certo? Maravilha. Foi um dos precursores desse tema, principalmente no nosso meio cristão. Numa época que pouco ou nada se falava sobre isso, certo? Mas como todas as teorias, elas vão aprofundando, vão vindo outros estudiosos que vão aumentando esse campo de estudo, certo? E hoje em dia, já se criou um consenso, não que Tim LaHaye estivesse errado, nada disso não, mas Tim LaHaye, ele colocava lá que você pode ter 2 ou mais temperamentos, né? Um temperamento predominante, outro secundário e etc. Ok? Mas o que acontece? O Tim LaHaye, ele, assim como mais de 90% dos outros autores que tratavam desse assunto naquela época, principalmente, considerou todos os outros atributos da sua personalidade como se fosse só temperamento. Então, ele pegou todas as suas experiências de vida, sua moral, seu costume, sua cultura, sua religião, deu para entender? Seus aprendizados, sua modelagem, o ambiente que você foi influenciado. Ele pegou tudo isso, lembra da árvore grande? E colocou tudo no cesto dos temperamentos. Então, por isso que e outra coisa, ele também não tinha essa análise de observar o temperamento pela sua vontade interior. Então, os estudiosos daquela época, eles se utilizavam apenas de uma observação comportamental. Só que a observação comportamental, ela tem, como que eu diria, fissuras, fragilidades.
Porque nós todas aqui podemos, às vezes, até apresentar o mesmo tipo de comportamento, é ou não é? Todas nós somos mulheres adultas, vivemos em sociedade, cristãs. Quando a gente precisa apresentar um certo tipo de comportamento à sociedade, todo mundo aqui é capaz, não é? Está todo mundo aqui assistindo, prestando atenção e etc. Mas a vontade, mas a motivação interior de cada uma para executar, às vezes, esse mesmo comportamento, a vontade, a intenção, a motivação é diferente. E Tim LaHaye, naquela época, não tinha essa profundidade do estudo da motivação interior. Beleza? Então, o que eu vou trazer com vocês? Eu vou trazer uma outra metodologia nesse sentido. Você só tem um temperamento. É o primeiro mito que eu quero trazer aqui de novidade para vocês. Ok? Então, você só tem um temperamento. A sua natureza. As outras características que faz você achar que você, daquele outro temperamento que é o secundário, que às vezes você faz aquele teste e fala, o meu secundário é isso, na maioria das vezes, essas outras características que você identificou como se fosse secundário, elas são o quê? São aprendizados, comportamentos que você se adequou, que você aprendeu, que você modelou ao longo da sua vida. Então, tem gente que fala assim, olha, antigamente, olha, eu era bem colérica. Mas hoje não, hoje já sou bem mais pro lado sanguíneo. Não tem como você mudar de temperamento, porque a sua natureza, o seu fluido corporal é o mesmo desde quando você nasceu e vai ser o mesmo até você morrer. Ele está no seu corpo, é mineral, sabe a pedra, a rocha? Você pega uma pedra, uma rocha bruta, você leva lá, vai lapidar, você vai cortar. A pedra, ela pode virar uma bancada de cozinha, ela pode virar um acessório, ela pode virar um monte de coisa, não pode? A pedra, se for lapidada, se for trabalhada, ela pode ser transformada, mas ela continua sendo pedra na essência dela? Sim ou não? Continua. O seu temperamento é pedra. Ele vai ser moldado, lapidado, aperfeiçoado, mas ele sempre vai ser pedra, porque ele é mineral. Deu para entender essa diferença, meninas? Então, a gente vai trabalhar com o olhar de um temperamento. Combinado assim? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Vencido esse mito, que você tinha 2 temperamentos, agora você sabe que não são 2, então você vai ficar com o seu olhar em um temperamento, ok? Eu quero outra coisa tratar aqui com vocês, certo? A gente sabe que... Agora, eu vou mudar aqui o slide. Você vai desenhar aí no seu caderninho um quadrante. Pode desenhar só uma cruz, tá vendo? Eu só coloquei aqui umas nomenclaturinhas, mas depois eu vou explicar, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, você vai fazer esse quadrante assim, ó, como se fosse uma cruz, tá? Eu vou explicar os temperamentos não por uma listinha de qualidades e defeitos, virtudes e vulnerabilidades, como está lá no livro. Não vou, tá? Sabe por quê? Porque comportamento muda, a gente já viu isso. Comportamento você aprende, comportamento você modela, tudo bem? Então, eu vou explicar baseado em 2 domínios que não vão mudar nunca. Você vai morrer, nascer, viver e morrer. Esses domínios, uma hora ou outra, eles sempre vão estar aqui dentro de você. Tá bom? Então, o primeiro domínio é o da velocidade de reação. Então, eu vou começar a explicar. Vou tirar aqui agora um pouquinho, eu vou tirar um pouquinho a apresentação, que eu quero que vocês olhem para mim, depois a gente volta lá para o quadrante, tá bom? É o seguinte, 2 domínios que não mudam nunca. É a reação, velocidade de reação. Vocês conhecem aquela pessoa que é agoniada? Tudo dela é para ontem? Porque se fosse para agora, para já, para hoje, já tá tarde. Sabe aquela mulher que acorda assim, parece que ela já acorda no 220? É acelerada. Ela, tudo para ela, assim, tem que ser para já. Se ela te pedir um favor, se ela te pedir, fulana, você pode pegar um copo de água para mim? Se você demorar 2 minutos para levantar, ela já passa assim, não precisa, pode deixar que eu mesma pego. Não precisa, pode deixar que eu mesma faço. Vocês conhecem pessoas assim? Ou seja, é aquela mulher que consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Se essa mulher, ela passa na sala e vê você à toa, ela vai logo perguntar assim, o que é isso? Tem nada para fazer, não? Vai procurar alguma coisa para fazer. Eu, hein, fica à toa aí. Ela não consegue ver ninguém parado. Vocês conhecem essas pessoas que são assim, que faz 500 coisas ao mesmo tempo, você fala assim,
Você que é de outro temperamento, você olha essa mulher do temperamento acelerado, andando para lá e para cá, você fala assim, meu Deus do céu, para que tanta pressa? Gente, quanta energia. Nossa, eu fico cansada só de olhar a fulana para um lado e para o outro. Vocês conhecem alguém assim? Certo? E o que mais? Esse domínio, essa velocidade de reação é rápida para tudo. Ela é rápida para pensar. Ela é rápida para falar. Ela é rápida para reagir. Parece que ela tem uma resposta na ponta da língua para tudo. Seja para coisa boa ou coisa ruim. Depois ela pensa no que ela falou. Ela, meu Deus do céu, para que eu falei daquilo? Para que eu falei daquele jeito? Sabe aquela pessoa que... Ou então ela pensa enquanto ela fala. Aí depois que ela falou, que ela percebeu, ela não tinha vontade de voltar a língua para dentro da boca, mas agora não pode, já era. Vocês conhecem alguém assim? Ou seja, é impulsivo. É bateu, levou. Sabe aquele negócio? Não tem esse negócio de pensar para falar. Eu vou pensar, depois eu te respondo. Não. A natureza dela. Lembra que a gente está falando de natureza. Lembra, de novo, quando vocês estiverem se identificando, não pensem como você reage hoje, a pessoa amadurecida. Você sempre vai lembrar da sua vontade. A minha vontade, sinceramente, eu fico aqui entalada para dar uma resposta logo, mas eu sou obrigada a falar, vamos orar. Mas no fundo, você já queria tascar a resposta na lata. Não é verdade? Deu para entender? Toda hora eu vou ficar lembrando vocês disso, porque vocês são danadas para ficar falando, minha vontade é essa, mas não, hoje em dia eu faço diferente. Lembra, é a vontade que eu quero. É aquele velho homem não convertido. Meu marido fala assim, gente, que o temperamento é a gente antes de converter, né? Eu falei, é isso aí. Tá bom? Então, bora. Se você se enquadrou nesse tipo de reação rápida, acelerada, responde no impulso, parece que tem resposta para tudo. Na infância, era aquela que era o terror das professoras. Sabe por quê? Porque era criança agitada, barulhenta, conversadeira, tagarela, faladeira, pulava assim e tudo, daqui a pouco estava pendurado no lustre, seja lá o que for, corria, acelerava, todo mundo da turma, chegava assim, era aquele burburinho. Onde você chega, o burburinho vem junto. Você já sabe que é fulano que está chegando só pelo barulho da conversa. Enfim, é aquela pessoa expansiva. Sabe o que quer dizer expansivo? É aquele assim que tem facilidade na interação. Sabe aquela pessoa que onde vai, qualquer lugar que ela for, ela conversa até com quem ela não conhece. Com um desconhecido no ponto de ônibus, com um desconhecido no elevador. Se ela vai num evento sem conhecer ninguém, ela vai sair dali conversando com meia dúzia e conhecendo meia dúzia de gente, no mínimo. Porque para ela é natural falar, é natural expandir. Se ela está aqui na aula, se ela não pode falar, porque a preletora colocou o microfone no mudo, ela vai comentar no chat. KKKK, sou eu na vida. Ela tem que interagir. Conhece gente assim, que se deixar, fala pelos cotovelos? Ok? Quando criança, era aquela criança que a mãe tinha que, pelo amor de Deus, me dá 5 minutos de silêncio. Tem como comprar? Tem como? E aí, você pode pensar assim, olha, Sueli, quando criança, eu era essa criança sim. É aquela criança que chegava, não era o pai e a mãe que apresentava ela, não. Era ela que apresentava os pais. Oi, tia, esse aqui é meu pai, minha mãe. Aí, outra hora, você chegava num aniversário que não conhecia ninguém. Daqui a pouco chegava essa criança extrovertida. Oi, mamãe, deixa eu te apresentar meu amiguinho. Seu amiguinho? Desde quando você conhece a criança? Não, conheci agora ali no parquinho, a gente virou amigo agora. Sabe? Então, é esse tipo de expansividade. Então, se você se identificou assim, coloca lá, quente. Você está no quadrante de cima, tá bom? Deixa eu ler um pouquinho os comentários de vocês. Olha, a Jéssica falou, às vezes dá vontade de se jogar no chão e chorar. Caca. Muito bem. A Jéssica falou, quem falou de mim para ela? Você tá. Parece que eu estou lendo a sua mente? Pois é. A Denise falando, eu já fui assim. Olha, Denise, peraí que eu vou chegar no seu caso. A Jéssica, meu marido odeia, eu conversava com todo mundo. Exatamente. Se você
Fala assim, olha, eu fui assim, eu era assim quando criança. Eu era expansiva, tagarela, conversava com todo mundo. Meus pais tinham que ficar pedindo para eu fazer silêncio. A professora falava o tempo todo, olha, mãe, a sua filha é muito inteligente. Os pais na reunião de alunos, de professores. Mas assim, é porque ela é muito inteligente, ela é muito esperta, ela é muito sagaz. Mãe, mas ela atrapalha do tanto que conversa. Ela até faz as tarefas e faz rápido. Mas sabe por que ela faz rápido? Para ela poder brincar, correr, se divertir e conversar. Entende? Então, vamos lá. Aí, aqui, olha, quem foi que falou assim? Eu era assim. Então, vamos lá. Sabe o que geralmente acontece com essa criança extrovertida? Ela cresce ouvindo o quê? Nossa, mas você é tagarela, credo. Ih, lá vem a matraca. Ah, menina, para de conversar um pouco, você sabia? É chato. Sempre que tinha uma última conversa, sempre tinha uma última historinha, sempre tinha muitas perguntas para fazer, e aí os adultos não tinham muita paciência. E aí os adultos começavam o quê? A tolir essa sua expansividade. Ah, lá vem ela, Aparecida. Na festa da família, no Natal, sobe na mesa, vai brincar de cantora, de apresentação, ela quer fazer, quer aparecer. E às vezes essa criança, ela foi o quê, ó? Muito tolhida, muito criticada. E aí gerou o quê? Uma ferida nela, que no seu inconsciente falou assim: tô achando que não é legal ser quem eu sou. Então eu vou começar a fazer o quê, ó? Aí você se deixou intimidar. E o que é, gente, a timidez? A timidez, ela não é traço de temperamento. Ela é traço da sua personalidade, ela foi construída. Só que eu tenho uma coisa para te falar. A timidez, ela tem uma raiz na dor e ela não agrada o coração de Deus. Depois, se alguém quiser pesquisar aí no YouTube, eu não vou mexer aqui para o meu computador não bugar, tem um versículo na palavra de Deus que fala assim, os tímidos não herdarão o quê? Depois vocês procuram lá, tá bom? Eu não vou mexer aqui para o meu computador não bugar. Mas o que significa esse tímido? A timidez, ela está... Gente, estou fazendo um parênteses aqui, eu não sei por que Deus mandou falar isso, não tá? Não tá no meu cronograma. A timidez, ela encontra um choque exatamente com um dos princípios do reino de Deus. Sabe por quê? O tímido é como se ele pensasse assim no seu interior. Eu não tenho nada de valor para compartilhar com as pessoas. Ou então as pessoas não merecem receber do tesouro que eu carrego no meu interior. Então eu vou, ó, me intimidar, me encapsular. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dos princípios do reino de Deus é exatamente o transbordar, o multiplicar. E você não consegue multiplicar a semente que Deus te deu se você não, ó, liberar. E o tímido faz o quê? Retém. Então, irmã amada, se você tem esse costume de falar, eu sou tímida, porque a construção da palavra, do sentido de timidez, na nossa sociedade, se tornou muito normal. Eu não deixo ninguém chamar meus filhos de tímidos. Eles simplesmente têm um temperamento introvertido, e vocês vão saber já já sobre isso. Então, às vezes, era só um temperamento introvertido. Ou então, você era esse temperamento expansivo, conversador, quente, né? Assim, que gosta de interagir, de falar e etc. E você foi tão reprimida, você foi tão criticada, você foi tão tolhida, que você, ó, fechou na sua conchinha e falou, não é legal ser quem eu sou, então eu vou me recolher. Então, se você se viu hoje nesse lugar, mas dentro de você, só você e Deus sabe o tanto que você queria falar naquele lugar. Você fica assim com aquela bola engasgada na sua garganta, que você queria expressar a sua opinião, você queria falar o que você pensa assim, você queria conversar com as pessoas, interagir, socializar, mas você o quê? Por medo de rejeição, de sofrimento e de crítica, você se deixou intimidar. Então, se você se enxergou hoje com essas características, você não é do temperamento frio, você é quente, porque é a sua origem que vai determinar esse domínio do seu temperamento. Combinado, meninas? Muito bem. Quem se enxergou nesse domínio, anota aí, sou quente. Depois, se você é quente, você vai ter 2 temperamentos depois para ter certeza. Ou você é colérico ou você é sanguíneo. Não tem outra opção para você. Combinado? Vamos agora para os frios. Os frios
que são os frios? Eu vou colocar aqui, depois eu coloco aqui de novo o slide, tá bom? Do quadrante. É aquela pessoa que é exatamente o oposto de tudo que a gente falou aqui. É aquela pessoa que é mais quieta, observadora, reflexiva, fala pouco, pensa para falar, tudo que faz é devagar, fala devagar, anda devagar. Nessa altura do campeonato, ela já matou as quentes de nervoso. E quando ela está assim, sentada e vendo as quentes para lá e para cá, igual as baratas tontas, ela toma o café e fica pensando: para que toda essa pressa? Para que essa correria toda dessas mulheres? Não entendo. Meia hora para fazer o download do Bom Dia, se deixar, certo? Às vezes é indecisa para escolher as coisas. Por quê? Porque ela pensa muito. Às vezes, para comprar uma brusinha de R$ 39,90, ela precisa pensar. E às vezes compra, é capaz de ir lá devolver porque achou que não escolheu direito. O que é o temperamento frio? Lembra quando você está com frio? Gente, essas nomenclaturas são apenas analogias para facilitar a didática. Só voltando lá, o quente, por que é nomenclatura quente? Porque a pessoa, olha, lembra que o calor dilata os vasos sanguíneos, certo? O calor você expande, o calor você se abana, o calor você fala, abre essas janelas. Não é assim? Então, por isso o temperamento quente é por causa dessa expansão de interação, de extroversão, ok? E o temperamento frio é por quê? Porque ele é introvertido. Quando você está com frio, você não faz assim, você se encolhe, não é assim? Você se aquieta, você busca um cantinho sossegado para você se esquentar. Então, é só por causa desse tipo de analogia, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a pessoa, ela é introvertida por natureza. Lembra? Introversão não é timidez. Agora, vocês já sabem disso. Combinado? O que significa isso? É a pessoa que não tem muita necessidade de interação o tempo todo. Ela não tem tanta necessidade de estar com pessoas o tempo todo. Principalmente se for gente desconhecida ou gente que ela tem pouca intimidade. Ela prefere ficar na dela, só olhando, observando. Se ela chega num evento, numa festa, num lugar que ela não conhece ninguém ou que ela não tem muita intimidade, é aquela pessoa que ela vai ficar, o quê? Na tela. Se alguém vier conversar com ela conversa. Ela interage. Mas se ela puder entrar muda e sair calada, tá tudo bem, ela tá de boa. Ela fica de boinha. Ela não sofre. Deu para entender a diferença? O quente, na biblioteca, fazer silêncio na biblioteca, ele passa mal. Eu na biblioteca, minha filha, com os meus filhos, é o tempo todo assim, mamãe, silêncio, mamãe. Aí eu, mas, gente, falando nada. As mamães, mesmo sem falar, você faz barulho. Você faz barulho com as coisas na mesa, com não sei o quê. O quente, ele é barulhento. Sabe aquela pessoa que anda? Então, o frio é o contrário. O frio, ele é silencioso. Tem hora que o frio entra dentro de casa, uma pessoa de temperamento frio. O outro que tá lá dentro de casa nem percebe tem hora que o frio entrou, porque ele é tão silencioso, ele chega, coloca as coisas no cantinho. Parece um gato de tão silencioso. Ó, entendeu? Na infância, era o queridinho, a queridinha das professoras. Era aquela criança obediente, quietinha, que fazia suas tarefas de boinha. Na escola, hoje, qualquer lugar, geralmente aquela, gostava de sentar sempre na mesma cadeira, na mesma mesa, no lugar de sempre. E era aquela que anotava o nome da tagarela da sala. Era X9. Sabe por quê? Porque também irritava ela, essa X9. Era tagarela. Mamãe, tem uma menina na minha sala, mamãe, mas ela conversa tanto. Nossa, atrapalha. Fica atrás de mim me cutucando. Gente, isso é fala da minha filha. Ela chega para mim e fala, mamãe, por favor, você pode pedir à professora para me mudar de lugar, mamãe? Porque o menino fica atrás de mim, ele me cutuca o dia inteiro, mamãe. Eu estou tentando prestar atenção na aula e ele fica me cutucando, conversando. Incomoda. Entendeu? Então, vamos lá. Então, na infância, era desse jeito. E era a criança que, quando chegava alguém desconhecido em casa, ficava escondida atrás da barra da saia da mãe. Sabe assim? E aí alguém ia cumprimentar, ficava toda assim recatada. Uai,
Bicho, o gato comeu sua língua, menina? É, bicho do mato, hein? Não fala nada. Os pais tinham que mandar falar o tempo todo, tinham que mandar cumprimentar. Ei, vai cumprimentar seu tio? Eu, hein, bicho do mato, nunca vi. Sai de trás das minhas pernas, menino. Era desse jeito. E depois que ela tinha mais intimidade, depois que às vezes ela chegava num lugar, numa festinha, ela precisa de um tempo para se ambientar. Para quê? Para que ela se sinta segura, confortável, para depois interagir, se for o caso, ok? Então, o que acontece? O natural para os frios é o silêncio, é a baixa interação social. Ele cansa quando ele está com muitas pessoas. Se ele precisar interagir, ele vai na igreja, ele vai no congresso, vai nos cultos, no chat de mulher, no experiência do lar e tal, beleza. Mas chega em casa, ele precisa de, no mínimo, uns 15, 20 minutos sozinho, dentro do quarto, no banheiro, em silêncio, sem ninguém falar com ele. Ele precisa de um tempo só para se realinhar. Sabe por quê? Porque a vida lá fora, em sociedade, consome muita energia do temperamento frio. Ok, meninas? Então, vamos lá. Outra coisa muito interessante aqui do temperamento frio. Vocês estão se reconhecendo? Deixa eu ler aqui vocês. Deixa eu ler aqui. Pior que a gente é quente e casa com o frio. Agora estou entendendo tudo. Ah, que maravilha, Jéssica. Essa é a intenção. Trazer consciência, e isso traz muito mais paz. Você olha o outro até com mais empatia agora. Tem hora que você achava que ele fazia umas coisas para te irritar, não é, Jéssica? Você acha que era de propósito. Você fala assim, não, é para me irritar. Agora você vai compreender um pouquinho, você vai falar assim, cara, ele só estava agindo no temperamento dele, não é de propósito. Você vai até achar bonitinho. Você vai começar a dar risada, tá bom? Então, vamos lá. O frio, só terminando o frio, ele só fala se ele for demandado, tá bom? Ele tem facilidade para ler o ambiente, para identificar situações. Ele não fala muito, mas ele vê e sabe de tudo. Se alguém briga com essa pessoa, ela fica olhando assim, ela fica te encarando, sem conseguir reagir. Ele não tem uma reação imediata. Lembra que eu falei dos quentes, que ele tem uma reação imediata? Se você briga com um temperamento quente, ele reage na lata. Ele tem uma resposta na lata. Se você ofende um quente, ele te responde na mesma altura ou mais. Entendeu? É assim, ó. A resposta é bateu, levou. O frio, se você briga ou dá uma bronca, enfim, ofende, o frio, ele fica assim, dentro dele, tá? Ele não fala, lembra? Porque ele tem baixa reação, ele não fala. Ele fica pensando aqui, essa pessoa tá falando comigo? Ela até olha para trás assim, não, ela deve estar brigando com outra pessoa. Não, sou eu? É comigo que você tá falando? É comigo mesmo? Gente, o que está acontecendo aqui? Ela precisa de um tempo. Ela fica processando aquilo. Ela consegue responder na hora? Não. Então, por quê? Porque a velocidade dela de reação é lenta. Ela não tem resposta na ponta da língua. Ela não consegue ter, às vezes ela não consegue nem esboçar no rosto. O rosto dela fica assim, ela fica processando aquilo. Entende? Quando passam uns 2 dias, 3 dias, aí você tá lá na sua casa, lavando a louça depois da experiência do lar. E aquilo vem na sua memória. Aí tu joga a esponja assim na bucha. Por que eu não falei tal? Gente, mas eu devia ter respondido. Eu devia. Aí, ou seja, precisou de 3 dias depois para ela poder reagir. É ou não é a reação lenta? O que mais vocês estão falando aqui? Lembrei que escutei muito, o gato comeu sua língua, menina. É isso mesmo. A Maria José, eu me identifico com esse temperamento frio. Vai anotando, gente. A Denise, meu marido todinho, né? A Elaine, sou eu todinha. Quando chega em casa, a resposta vem. Depois que tu chegou em casa, que você fala, meu Deus do céu, por que eu não falei? Certo? Muitas vezes eu penso que nem é comigo. 3 dias para reagir. Eu vou falar menos, tadinho, coitado do marido. Isso mesmo, gente. Vocês estão se enxergando. Quem puder abrir a câmera, eu gosto quando vocês mostram o rostinho de vocês, que eu gosto de ver a reação de vocês. Isso me dá um combustível danado aqui,
tá bom? Então, quem puder, abre, porque para mim, assim, eu não sei, eu já vou falar para vocês o meu temperamento. Sanguínea, gente, eu preciso de interação, eu preciso de ver a reação de vocês. Senão eu vou definhando aqui, ó. Senão eu vou só ler os slides aqui e vou embora. Tá bom? Então, quem puder ficar aberto, fica. Se não puder, tudo bem. Tá bom? E continue aí no chat. Eu fico amando ver aqui o movimento de vocês. Então, vamos lá. Se você fala assim, Su, olha, antigamente eu era bem assim, introvertida na minha, mas agora, não, agora sim eu já consigo chegar num lugar diferente, que eu não conheço, eu já consigo interagir melhor, eu já consigo conversar mais, se precisar no trabalho, eu já, né, eu já consigo me expandir, eu já consigo falar. Se você precisa, aí você fala assim, olha, mas não é em todo lugar. Certo? Então, se você precisa se adequar para falar, se você precisa de se sentir segura, um ambiente familiar, um ambiente minimamente conhecido, se você precisa de esses ambientes que você se sente mais à vontade para você conseguir se expressar. Tanto é que tem as pessoas de temperamento frio falam assim: ah, minha filha, quando eu me junto com as minhas amigas, eu sou a mais tagarela, eu sou a conversadeira, eu abro a boca e eu converso, e eu brinco, e eu rio, e eu rolo. Não, quando eu chego lá na casa dos meus pais, com os meus irmãos, com meus primos, aí encontro aquela familiarada toda lá das antigas, nossa, eu sou a mais extrovertida. Então, volta aqui. Se você precisa de um ambiente familiar, conhecido, com pessoas que você tem mais intimidade, para você se expandir esse tanto, então você é frio. Deu para entender? Por quê? Quando é quente, o quente ele expande em qualquer lugar. O quente ele conversa, ele se expande com um desconhecido no meio da rua. Deu para entender? Ele não precisa conhecer a pessoa, ter intimidade, estar no ambiente, não, meia hora depois, no final da festa, aí ele se solta. Vocês conhecem gente assim? Meus filhos. Chegam numa festinha que às vezes, sabe aquelas festinhas que é mais de adulto? Tem algumas crianças, mas que eles não se conhecem. Aí a gente chega e eu fico assim empurrando eles, vai brincar, vai. Eu tenho que ficar apresentando as crianças. E eles ficam assim, mamãe, a minha filha fala, sai de casa, ela fala assim, mamãe, não me apresenta pra ninguém, por favor. Não faz isso. Ela tem 9 anos. Ela já sai de casa, já botando a mãe sanguínea no lugar. Aí eu, tá, filha, tá bom. Aí chega na festinha, eles ficam tudo sentados na mesa com os adultos. Fica lá, com aquela cara de... Aí, no final da festa, da metade da festa pro final, de tanto eu ficar insistindo, vem cá, fulano, vem conhecer. Essa aqui é a Clarinha. Aí ela fica me trucidando pelo olhar, assim. Me trucidando pelo olhar. Aí, quando dá quase no final da festa, aí ela já se sentiu mais à vontade, já tá ali algumas horas, se familiarizou, aí ela se solta. Aí depois não quer ir embora da festa. Aí quando entra dentro do carro, aí entra lá toda alegre, ela, ai, mamãe, sabe que depois a festa até ficou legal? Eu, né? No final da festa. Demorou 3 horas para brincar, perdeu 3 horas de brincadeira. É desse jeito. Deu para entender? Então, se você se encaixa nesse tipo de perfil, você é frio. Tá bom? Muito bem. Mas se você é frio, você pode ser só fleumático ou melancólico. Eu te dei 2 opções. Vamos agora descobrir quem é você? Então, se ajeita na cadeira, mulher. Se ajeita. Se ajeita aí no seu caderninho, na sua anotação, que agora você vai descobrir o seu temperamento. Que esse aqui é o ápice da nossa aula, tá bom? O outro domínio que não muda nunca. Nunca. Tá bom? Eu vou só abrir aqui de novo o slide para vocês enxergarem agora aqui o nosso quadrantezinho de novo. Peraí. Para vocês enxergarem. Não é esse aqui, não. Esse aqui. Vamos lá. Só para vocês enxergarem aqui o quadrante de novo. Enxergou aí o quadrante? A bolinha colorida? Se você se enxergou nos quentes, lá em cima, se anotou? Se você se enxergou nos quentes, você só pode ser ou sanguíneo ou colérico. Se você se enxergou nos frios, então você está no quadrante de baixo, você só pode ser melancólico ou fleumático. Tudo bem?
Então, agora a gente vai tirar as dúvidas. Seco e úmido que eu vou explicar. Vou tirar a apresentação para vocês olharem para mim agora. O outro domínio que não muda nunca. O que é o seco? O seco, imagina, gente, a terra. Se você pega uma estaca e crava na terra, aí você tira essa estaca, você vê que ficou uma marca, não ficou? Não ficou uma marca? O seco, ele é esse que tudo gera uma marca nele. Tudo de bom ou de ruim gera um registro, um arquivo de memória. A gente está aqui no computador, eu não abri aqui vários arquivos do computador? Você não abre lá os arquivos do seu computador? É isso, é arquivo. Tudo bem? Então, é aquela pessoa que lembra com detalhes de episódios passados, seja de momentos felizes ou tristes. Ela faz arquivo de memória emocional, de fatos, de nomes, de datas. É como se na cabeça dela tivesse uma máquina de print o tempo inteiro. Eu vou dar um exemplo aqui. A sua amiga fala assim, nossa, amiga, nossa, amiga, eu lembro, deixa eu te contar, meu marido me chamou para sair, para a gente comemorar nosso aniversário de casamento. Aí a amiga, foi? Foi. Aí eu vesti aquela minha blusa de seda verde e tal, e aí ele marcou comigo 8 horas, mas acabamos que a gente saiu 8h10, né, tudo bem, e tal. Já chegou atrasado. Aí a gente foi naquele nosso restaurante preferido. Ele estava vestido com a camisa preta, assim, assado. A gente ficou, assim, uns 15 minutos esperando, que a nossa mesa não estava pronta, você acredita? Tudo bem. Aí depois a gente entrou, estava tocando aquela música do... Ai, gente, fala um nome de cantor aí, romântico, nem sei. Sei lá, cantor da Estela. Aquela música tal, que cantou no nosso casamento, amiga. E aí, quando eu pedi a sobremesa, amiga, você devia comer essa sobremesa. Não, olha, tá salivando só de lembrar. Eu tô salivando pensando, lembrando dessa sobremesa. Você precisa ir lá nesse restaurante. Aí a amiga que tá ouvindo a Fria contar, a Seca contar a história, ela fala assim, nossa, amiga, que legal, que dia que foi isso? Aí ela, não, tem uns 20 anos, foi nosso aniversário de 20 anos atrás. O que tem nessa história? Vamos lá? O que tem? Tem detalhes. Tem minúcias, detalhes de data, de hora, de tudo, de cheiro, de memória, de emoção. Tem ou não tem detalhes? Essa é o quê? É um arquivo de memória. Tudo para essa pessoa é profundo. Tudo para essa pessoa nada para ela é mais ou menos. Você está entendendo? Então, vamos lá. É uma pessoa que se preocupa com a ordem das coisas. Lembra? É 8 horas, não era? Saímos 8h10. Se a aula está marcada para começar às 7h30, 7h30, 7h30. Não é 7h32, né, Elaine? A verdade e a justiça é o guia dessa pessoa. Se ela vê alguém sendo injustiçada, aquilo dói dentro dela. Ela não aguenta ver uma injustiça. Ela se preocupa com a ordem das coisas. Não, se combinou 7h30, é 7h30. Ou se não começou 7h30, tem que então explicar por que não começou. Ela é boa cumpridora dos combinados, gente, sabe? Aquela pessoa que o combinado não sai caro. Sim é sim, não é não, ponto e acabou. Não tem mais ou menos nessa história. É super pontual. Quando é ofendido, ou se briga com ela, acontece alguma coisa que ela não gosta, mesmo que ela já tenha até perdoado, porque ela é uma guardiã do lar, ela é uma mulher transformada, lapidada pelo Espírito Santo, porque Jesus mandou perdoar, só por isso também. Jesus mandou perdoar, não foi na toa não, tá? Olha, só perdoa os seus pecados se você perdoar do seu irmão que te ofendeu, hein? Que ele sabia que se deixar nossa natureza humana. Mas o que eu tô dizendo? Ela até liberou perdão, liberou. Mas deixa eu te falar, mesmo não tendo mágoa, ela vai lembrar em detalhes. Se um dia, na 5ª série, a menina chamou ela de feia, ela lembra que aquela menina que sentava na 3ª carteira da fileira do meio chamou ela de feia na 5ª série. Ela já perdoou? Claro que ela perdoou. Mas ela tem arquivo de memória. Aquilo faz memória nela. Tá entendendo? Então, você não faz hora com a cara de um seco, da mulher de temperamento, de aporte seco 2 vezes na vida, não. Se você faz hora com a cara dela, é uma vez só na vida. Porque ela te reposiciona. Ó, te perdoo,
Mas eu sou crente, eu não sou trouxa, minha filha. Não, não, tá bom? Tudo bem, a justiça é do Senhor e eu vou ficar aqui orando para que Deus cumpra a justiça dele na sua vida. Amém? Deu para entender? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vamos lá. Tanana. Tudo é muito profundo e forte. Dói como se fossem nós, exatamente. Os secos, eles têm muita empatia. O seco é aquele assim, olha, se ele vê uma injustiça, se ele vê alguém sofrendo, dói como se fosse nele. Ele entra na frente da bala, se preciso for. Ele entra na briga dos outros, sabe, para defender, se for preciso. A minha irmã era daquela que a gente estava os três mais velhos apanhando de correada. Minha mãe batia por atacado, né? Era 4. Aí ela era mais novinha, ela ficava de fora, porque ela, a melancólica boazinha, ela nunca fazia nada de errado. Depois eu vou falar. Ela ficava com tanta pena, ela, mãe, bate em mim também. Aí minha mãe, então tá bom, entra aí na roda. Oh, mamãe, não faça isso com eles. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Tudo é muito profundo, nada é superficial, nada é de qualquer jeito. Deu para entender? Alguém aí se reconheceu no seco? Se você se reconheceu no seco, anota. Agora tá mais ou menos, né? Calma, bora lá. O contrário é o úmido. O que é o úmido? O úmido é aquela pessoa que parece que é desmemoriada, gente. Nada faz marca nele. Sabe assim, eu não lembro nem o que ele comeu ontem. Muito menos o que aconteceu no aniversário de casamento de 20 anos atrás. Se ele lembra, ele até lembra que teve um aniversário. Olha só como é que é o úmido contando a mesma história. Vamos lá? Olha o úmido contando a mesma história. Ai, menina, eu lembro que uma vez, amor, a gente comemorou o aniversário de casamento. A gente foi num restaurante. Ai, como é que é o nome do restaurante mesmo? A gente sempre ia. Era o nosso restaurante preferido. Aí tem que ficar o tempo todo perguntando para o companheiro qual era o nome do restaurante. Geralmente, às vezes, o companheiro é do temperamento seco. Ah, amor, foi o La Traviera, La Travessa. Ah, isso mesmo. Aí, amiga, nossa, foi tão gostoso. Tinha uma música gostosa tocando lá. Eu acho que era, se bobear, era mesmo que tocou no nosso casamento. Um negócio assim. E aí eu comi uma sobremesa. É deliciosa. Ela tinha um pouco assim de chocolate. Que chocolate? Era ameixa, mulher. Ai, era ameixa aquilo? Nossa, gente, eu jurava que era chocolate. Sério? Percebeu? O que você percebeu nessa história? Ela lembra do momento. Não estou falando que ela tem amnésia, tá? Não é que o úmido tem amnésia. O úmido, ele lembra das coisas da vida dele. Mas ele lembra o quê? Do contexto. Ele lembra da emoção. Ele lembra das coisas do geral. Ele não vai ficar gastando energia, nem megabytes de memória do cérebro dele, para lembrar que hora, que dia, o nome do restaurante. Você está entendendo? Ele só lembra que ele foi, que ele gostou, que foi gostoso, que foi maravilhoso. E tá ótimo. O que tem de diferente no úmido? Ele está mais preocupado no envolvimento. Ele lembra que você pegou na mão dele e que ele teve uma boa sensação, sabe? Ele lembra que foi um momento, ou seja bom, ou seja ruim. Vocês estão entendendo? Mas ele não se apega a minúcias dos detalhes, principalmente aquelas minúcias de memória material, a hora, o dia, a data, o local, a não ser que seja um 11 de setembro da vida. É ou não é verdade? Todo mundo aqui lembra de onde estava, fazendo o quê, até a roupa que você estava vestido no 11 de setembro de 2001. Por quê? Porque foi um forte impacto emocional. Ok? Então, eventos de forte impacto emocional pode ser qualquer temperamento. O seu cérebro vai registrar. Mas fora isso, na nossa vida, no nosso dia a dia normal, o úmido é esse. Que ele não faz muito registro de memória detalhadinha. Ok? Então, vamos lá. Sabe aquela pessoa que é distraída, gente? Avoada, perde as coisas o tempo inteiro, nunca sabe onde que está a chave. Todo dia para sair de casa, amor, cadê minha chave? Gente, será que eu peguei minha bolsa no carro? Meu Deus do céu, eu jurava que estava aqui. Aí procura, aí sacode, tira tudo de dentro da bolsa. Aí quando vai ver, tá no meu bolso. Ih, foi mal. E sai morrendo de rir ainda fazer piada dela mesmo. Sabe, parece que é desmemoriada. Se convive com o seco fica assim, gente, não, é pirraça. Faz para me provocar, só pode.
Eu já falei, pendura a chave no mesmo lugar. Gente, eu escuto isso do meu marido todo dia. Aí ele pergunta, amor, cadê a chave do carro que era para estar no penduradinho? Aí eu falei, ih, amor, tá na minha bolsa. Aí ele, qual das suas bolsas? Aí eu, ai, gente, que bolsa que eu saí ontem? É a preta ou a vermelha? Ai, sei lá. Aí eu tenho que ir lá caçar, não faço a menor ideia. Que bolsa que eu saí ontem? Eu não lembro nem o que eu comi agora, 3 horas da tarde, se bobear. Deu para entender? Então, essas pessoas esquece que marcou com você, marcou 2, 3 compromissos ao mesmo tempo. Quando viu, gente, eu esqueci. Eu tinha marcado um café com a Elaine. Socorro. Aí manda mensagem, amiga, desculpa, eu tinha uma consulta hoje, marquei o café, tu acredita? Tem 2 meses que eu marquei essa consulta, eu não lembrava. Esqueci. Desse jeito. Parece, assim, a memória é superficial. Deixa eu falar, gente, não é de propósito. Sabe por quê? É simplesmente porque ela é distraída. Só por isso. Porque ela está tão preocupada em viver o aqui e o agora. Olha, ela está aqui na aula, ela está aqui na aula. Se ela deixou uma panela cozinhando um feijão, a panela é perigosa de queimar, porque se ela está aqui, ela está aqui. Aí, de repente, sente o cheiro de queimada. Do céu, tinha uma panela no fogo. Jesus amado. Aí, disparado. Alguém? 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 Queima as panelas? Sou eu? Só eu queimo as panelas aqui nessa sala? Não acredito. O que vocês estão falando aqui? Ó, vamos lá. A Elaine, nunca mais aquela amizade volta para o mesmo lugar. É exatamente isso. Você reposiciona aquela pessoa no seu coração. A Denise, eu, úmida, isso. A Jéssica, gente, levei meu marido no médico esse mês por isso. Ele perde tudo. Estou até achando que tem alguma coisa. Calma, calma, Jéssica. Às vezes é só o temperamento, tá bom? Então, antes da gente achar que todo é TDAH, antes da gente achar que todo mundo tem algum transtorno, tem algum parafuso a menos, levar no psicólogo e tomar uns remédios, calma, às vezes é só um temperamento não governado. É só um temperamento muito latente. E, geralmente, latente nas inabilidades. Por isso que a gente está aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. A Denise, por isso que as pessoas úmidas são erroneamente diagnosticadas. Aí, exatamente, você já tinha falado, eu não vi. E eu queimo direto as panelas, né? Vive queimando panela, Iná. Tem que botar alarme na hora que você está cozinhando, minha filha. Bota alarme. Eu ponho um bolo no forno e coloco um alarme. Senão eu saio, igual já aconteceu. Fui para uma confraternização, deixei um pudim assando. Tive que voltar correndo para não botar fogo na casa. E olha, o Espírito Santo... Gente, eu dou tanto trabalho, tem hora para o Espírito Santo. Meus filhos falam assim, mamãe, o anjo do Senhor que anda ao seu redor, vou te falar, ele deve estar lá no céu com as asas tudo capenga, tudo cheio de band-aid roxo, porque o tanto que ele tem que sair te protegendo, vou te falar, não é fácil não. As úmidas não me entenderão. Vamos lá, vamos andar aqui que nossa aula está andando, gente. Mas vocês estão conseguindo captar bem, né? Então, vamos lá. Para o úmido, o que importa é o que ele está vivendo aqui agora, tá bom? O úmido, alguém vai perguntar para você, e aí, amiga, como é que foi a aula lá de temperamentos ontem? Olha lá, alguém vai te perguntar isso essa semana. Aí você vai falar, foi ótima, nossa, foi muito legal. Aí a outra, e me conta, como que é que identifica, o que faz? Aí a úmida, ela mostrou lá um negócio de um quadrante, aí, como é que é mesmo o nome dos temperamentos? Gente, como é que é o nome? É colérico? Aí ela vai ficar assim, puxando a memória. Tá, mas e aí? A outra vai querer mais detalhes. Olha, eu só sei que é muito legal, eu acho que eu me reconheci no tal, e depois você olha lá a aula, não sei explicar não. É típico. Ou seja, não retém. Se quando criança, a mãe falava assim, olha, você vai na padaria, você compra 5 pães, uma manteiga e um pó de café. Ela ia, 5 pães, a manteiga, um pó de café, 5 pães. Chegava no meio do caminho, distraía. Chegava lá na padaria, meu Deus, o que a mamãe pediu para eu comprar? Se não anotasse na mão, o pedido não vinha. Gente, não pode o úmido ir fazer supermercado sem uma lista. Ele compra tudo que não precisa.
Chega aqui e fala assim, gente, eu não acredito que eu esqueci o leite do menino. O leite! Eu saí de casa para comprar o leite do menino. Não anotei. Eu comprei todas as outras coisas, menos o leite do menino. Típico, ok? Então, vamos lá, gente. Sabe aquela pessoa que está sempre atrasado? É uma tendência, tá bom? Se ele não tiver governado ainda. Tende a ser mais bagunceiro se o temperamento úmido dele ainda não está muito bem ordenado. Se ele não foi modelado, ele tende a ser mais bagunceiro, perde as coisas com muita facilidade. Por quê? Porque a sua energia não está focada em gerar arquivo de memória, mas está focada em viver o aqui, o agora. Yes, somos nós. Ok? E tende a se desprender dos combinados com mais facilidade em prol das relações. Sabe aquele negócio que o seco, você marcou 7h30, 7h30. O úmido, amor, 7h30, sim, mas sim, não precisa ter 7h30. A gente pode chegar assim umas 7h45. Poxa vida, não é nem culto, é aniversário. Gente, o seco fica batata da vida, certo? O úmido fala assim, não, tô descendo, já tô chegando aí. Nem saiu de casa. Ok? Por quê? Ele está preocupado em envolver. A motivação dele é o envolvimento, é criar relacionamento. Ele quer agradar. Se ele falar para você que ele nem saiu de casa, ele sabe que vai te desagradar. Então, não, já tô chegando. Para não te desagradar. Deu para entender? Então, e quando ele é ofendido, lembra lá, o seco, quando ele é ofendido, o lento. A pessoa de temperamento lento. Ele fica assim, demora para processar, né? Assim, e tal. E o seco, se você ofende o seco, tudo enraiza nele. Meu Deus do céu, eu não acredito que a Suelen falou isso, gente. Você acredita? Nossa, aquilo, cara, dói no coração do seco. O úmido, que nós estamos falando aqui agora, é o quê? Você vai na cara do úmido e fala assim, nossa, você é tagarela demais, sério, pelo amor de Deus. Não aguento conversar com você. Se você ofende o úmido, ele pode até reagir ou segurar a reação. Ele pode até ficar um pouquinho assim, chateado. Mas dá 5 minutos, meia hora, passou. Ele esquece. Aí, às vezes, ele vai conversar com você, aí quando ele vai para conversar com você, ele lembra que você ofendeu ele. Aí até dá uma raivinha, assim, um pouquinho, dá um rançozinho. Aí depois ele, quer saber? Tô nem. Fulano, vamos tomar um café, amiga? Se a amiga é a seca, fala assim, o quê? Nós acabamos de ter uma treta aqui, uma bronca, e você agora já tá me chamando para tomar um café como se nada tivesse acontecido. E quando é seu marido? Quando é seu marido? Dá aquela treta. E se você é a seca, você não quer ver ele nem pintado de ouro em uma semana. Não olha pra minha cara se você é seca. Ele é úmido, dá meia hora de noite ele tá lá te encostando, querendo conchinha. Parece que é... Você fala assim, é o quê? Não quero lhe ver pintado na minha cara. Não preciso processar isso aqui. Não. Por que que o ele faz assim? Porque ele é úmido. Para ele é importante envolver. Ele vai falar assim, amor, deixa disso. Ai, amor, cara, vamos ficar bem? Vamos ficar bem? O úmido se preocupa em envolvimento, ele quer ficar bem. Então, ele releva mais fácil. Ele cede mais fácil. Ele, não é só uma questão de perdoar ou não perdoar. Ele é fluido, é úmido. Nada fixa nele, não pega. Deu para entender, gente? Muito bem. Agora eu vou abrir de novo e eu quero que vocês me falem. Vocês podem até abrir o microfone, porque nós vamos aqui olhar os quadrantes e agora sim eu vou querer conhecer vocês. E se puder abrir a câmera e o microfone, quando eu perguntar, eu quero que vocês se manifestem. Combinado? Quem se identificou primeiro lá no quadrante dos quentes, vamos lá, calma aí, eu vou falar. Você se identificou nos quentes e agora você se identificou no seco. Quente com seco. Quente com seco, você ficou ali no quadrante, então você é colérico. Quem se identificou quente e seco é colérico, levanta a mão, por favor. Algum? 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 Algum?
Alguma colérica? Eu não estou vendo aqui todas. Deixa eu abrir a minha guia aqui mais completinha. Deixa eu ver se eu enxergo todas vocês. Alguma colérica entre nós? Não? Ó. Se tivesse uma colérica, provavelmente ela ia se manifestar assim. Entendeu? Percebeu a classe? A colérica, ela ia falar um olhar assim, sabe? Uma classe. É uma elegância. Porque o colérico, minha filha, ele é o the best of the world. É a última bolachinha do pacote. É a última Coca-Cola do deserto. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um, mas como nós não temos coléricas aqui entre nós, eu nem vou dar muita ênfase, mas eu vou falar um pouquinho porque vocês vão conhecer, vocês têm colérico na vida de vocês, com certeza. Então, vamos lá. Quem se identificou lá no quente, mas com a característica do úmido? Quente e úmido é o sanguíneo. Temos sanguíneas? Ah, sanguínea se manifestando. Iná, Jéssica, Denise, a Suzana. É isso mesmo? Ah, temos aqui no chat a Ângela, colérica. Ângela Naves, colérica. Ah, muito prazer, colérica. Muito bem, muito bem. A Dalcirene falou, eu. Colérico ou sanguíneo, Dalcirene? Escreve aí. Colérico ou sanguíneo? Que eu perdi aqui. Muito bem. E agora no quadrante frio, a da sanguínea. Muito bem. Ó, é legal aí, se a Elaine quiser ir anotando, para ela saber aí o perfil das alunas, né? Isso, úmido, perfeito. Quem se identificou lá no quadrante dos frios, mas com o aporte seco? Frio e seco é melancólico. Temos alguma melancólica entre nós? Ah, Elane, Maria José. Mais alguém? Muito bem. Ah, a velocidade de reação das melancólicas. Vocês notaram. Um pouquinho timidazinha. Sou eu. E se você se identificou no frio e no úmido, fleumático. Temos fleumática. Fleumática. Alô? Câmbio. Câmbio. Não temos nenhuma fleumática. E as outras que não são nada, são mornas, não é quente nem frio. Ficou em cima do muro. Ou então ficou pensando assim, eu acho que eu sou tudo isso que ela falou. Normalmente, tem grande chance dessa que é, eu sou tudo que ela falou, gente. Eu me vi em tudo. Me vi em tudo isso aí. Geralmente, são fleumáticos à paisana. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. E presta atenção, fleumático. É melhor você se assumir. Ou tu é quente ou tu é frio, já dizia a palavra de Deus. Porque morno vou me tateei da minha boca. Nem nos temperamentos dá para você ficar em cima do muro, minha querida. Nem aqui. Combinado? Deixa eu ver quem é que tá. Aqui, ó. Fleumático à paisana. Gostou dessa, né? Pois é. E por que os fleumáticos eles se confundem tanto? A simbólica a simbologia que a gente usa para o fleumático é a água. É só uma analogia, tá, gente? Não tem nada de mito, dessas coisas, não. É porque a água, você consegue fincar alguma coisa na água? Não. A água, ela tá aqui dentro dessa jarra, certo? Se eu virar num copo quadrado, num recipiente quadrado, a água fica quadrada. Se você entornar, a água se espalha. Ou seja, a água ela pega o molde do ambiente em que ela está. Se ela está num ambiente que está todo mundo divertindo, extrovertido, conversando, risaiando, ela vai se amodelar o ambiente. Ah, já que eu estou aqui mesmo, vou curtir, vou rir, vou brincar. Se ela vai para um ambiente que já está todo mundo quietinho, na dele, nananã, ela se amolda facilmente. Então, o fleumático é aquele que, às vezes, é o mais difícil de conseguir se identificar, porque ele está o tempo todo muito adaptável. Ele se adapta às circunstâncias, às situações com muita facilidade. Entendeu? E aí? E agora? Nós temos algum fleumático assumido aqui? Alguma fleumática assumida? A Shirley, sou eu. Ela ainda está pensando. Mas nós vamos tirar agora. Eu vou terminar a aula tirando as dúvidas, tá bom? E aí, depois, meninas, por causa do nosso horário, deixa eu ver aqui. Até que horas, Elaine? Qual que é o horário limite? Só para eu saber se eu vou mostrar o resto dos slides ou não.
Su, 9h30, tá? Ah, então tá. Então eu vou fazer o seguinte, meninas, eu só vou mostrar aqui para vocês. Olha, aqui nos próximos slides, eu vou ter um slide de cada temperamento. Principais características, eu só vou explicar para vocês porque esse slide vai ser a tarefinha da aula. Vocês vão ler o slide correspondente, principalmente ao seu temperamento, e lógico, você vai ler os outros também para você conhecer o outro temperamento, tá? Mas eu só vou explicar para vocês, ó, principais características, ou seja, geralmente são as suas virtudes. Não quer dizer que você precisa se identificar com tudo. Ai, eu me identifiquei como colérica, então eu sou tudo isso. Não, aqui está só algumas, as mais comuns. Tudo bem? Virtudes do seu temperamento. Do outro lado, estão os principais desafios. O que eu chamo de principais desafios? São exatamente as suas vulnerabilidades, suas fragilidades temperamentais. E quando a gente coloca aqui, do jeitinho que eu escrevi aqui, não é o que você acha sobre as suas fraquezas, é como as outras pessoas veem e interpretam as suas fraquezas temperamentais. Deu para entender? É como que você é visto pelos outros temperamentos, ok? Ou seja, para você conhecer qual é os seus pontos cegos. Você precisa conhecer os seus pontos cegos, tudo bem? E aqui embaixo, olha, rótulos famosos, ou seja, sabe os apelidos que geralmente são pejorativos, que o seu temperamento acaba ganhando aí ao longo da vida? Aí eu coloquei alguns, só para exemplificar. Às vezes o seu é outro, mas pode ser que seja alguma coisa parecida com isso aqui. E aqui embaixo, tá bom? Tem algumas tarefinhas, uma ferramenta para você poder desenvolver as inabilidades do seu temperamento. Aí tem tarefinha aqui para cada um. Vocês estão vendo aqui, ó? Sanguíneo, mesma coisa, melancólico e fleumático, ok? Mas eu não vou passar um por um disso aqui, por quê? Porque agora eu prefiro gastar essa nossa última horinha aqui, para quê? Para tirar as suas principais dúvidas, que é exatamente as diferenças entre um e outro. Vamos lá? Vamos ver quais são as principais dúvidas? Ficamos aqui alguém com dúvida entre o fleumático, entre o sanguíneo e o colérico? Temos alguém aqui? Alguém aqui ficou com dúvida entre sanguíneo e colérico? Vamos lá. O que os dois têm em comum? Eu vou terminar esses últimos 30 minutos com as diferenciações, combinado? Porque vocês precisam sair daqui com certeza, com o máximo de certeza do seu temperamento. E aí, aqueles slides vai ser a tarefinha delas, tá bom, Elaine? Combinado? Então, vamos lá. Se você se viu em mais de um temperamento, ficou na dúvida entre colérico e sanguíneo, quais são os pontos em comum? É a expansão, que é a facilidade de interação, de socialização, é o primeiro ponto em comum. Vocês dois conversam com facilidade, vocês dois interagem, vocês dois socializam com facilidade, ok? Outro ponto em comum do colérico e sanguíneo é a reação rápida, espontâneo, impulsivo, bateu, levou, tem resposta na ponta da língua, sabe tudo, fala, pensa rápido, age, etc, etc. Combinado? Então, vocês têm esses dois pontos em comum, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A diferença está na motivação interna. O colérico, ele interage por um motivo. O sanguíneo interage por outro motivo totalmente diferente. Vocês querem saber? O colérico, ele é orientado a resultado. Anota aí que não está no slide. Não está. O colérico, a motivação interior dele, o que faz o colérico sair da cama de manhã, levantar e viver o dia dele? Resultado. Ele quer atingir o resultado, a meta, seja o que for. Se a meta do dia dela é fazer a melhor faxina da vida dela naquele dia, vai ser a melhor faxina do dia. Alguém pode lamber o chão aqui, ó. Esse chão tu pode até lamber, minha filha, porque não tem faxina melhor do que essa aqui. Seja o que for, das coisas mais simples até as mais complexas ou importantes. Deu para entender? E por que ele faz isso? Se ele vai interagir, ele precisa de ter um objetivo. Se ela vai na turma experiência do lar, a colérica, ela tem que saber, tá? O que isso
Qual é o meu objetivo com isso? Às vezes não é nem um objetivo egoísta, não. Tá? O colérico, ele é muito mal interpretado, viu, meninas? O temperamento. Porque às vezes as pessoas acham que o colérico, ele é muito interesseiro. Ele não é interesseiro. Ele é prático, sabe por quê? Porque ele sabe que o tempo dele é muito valioso aqui na Terra. Ele sabe que ele não está aqui nessa Terra a passeio. Ele veio nessa terra por um propósito, para cumprir um objetivo, para atingir um resultado nessa vida. E se ele não tem coragem de perder o tempo dele com coisas que não vão levar ao resultado, ele também acha que você não vai querer também perder tempo. Então, por isso que o colérico, ele é resolutivo. Se ela precisa interagir, ir lá, na experiência do lar, lá não sei aonde, então ele precisa ter um objetivo. Amiga, vamos comigo no culto de mulheres? Eu só vou se você for comigo. Aí a colérica pensa, então tá bom. Eu vou porque eu tenho um objetivo, fazer companhia para minha amiga, eu vou abençoar a vida dela. Deu para entender? Eu estou falando, dando exemplo, que muitas vezes o colérico ele é visto como muito egoísta. Interesseiro, ele só vai se ele tiver um interesse dele. Não, às vezes o interesse é abençoar outra pessoa. Ele trabalha 12, 15 horas do dia, se for preciso, para dar o sangue para quem ele ama. O colérico, ele é um trator para trabalhar. Você está entendendo? Só que muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. Porque ele nunca reclama de nada. Porque para o colérico, ele não reclama da vida, tá bom? Só tem uma coisa que o colérico reclama. Das pessoas lentas. Meu Deus do céu, mas vai devagar. Gente, aquilo me dá nervoso. É só isso que na vida dele, é da lentidão das pessoas, dos processos das pessoas. Meu Deus do céu, isso infarta o colérico. Então, vamos lá, gente. O colérico, ele interage, mas ele interage por um objetivo. Ele tem que ter um objetivo em mente, seja para ele, ou seja para outro, e não seja, olha, o apóstolo, a pastora falou que você tem que ir, se não for, e tal, não. Então, tá, ele tem um objetivo. Vocês estão entendendo, meninas? Amor, olha só, a mulher chamando o marido colérico para ir numa festinha de aniversário, que ele não conhece ninguém. Amor, vamos, amor, eu preciso que você vai comigo. Amor, o que eu vou fazer lá? Quem vai estar lá? Eu não conheço ninguém. O que eu preciso de estar nessa festa? Amor, não, pelo amor de Deus, não. Você tem que trazer o quê? Aí você fala para ele, amor, é porque é o seguinte, eu preciso da sua companhia, eu me sinto mais segura com você perto de mim. Você tem que dar um objetivo para ele. Se você só falar, eu quero que você vai comigo. Não, isso não é suficiente. Então, deu para entender, gente, que o colérico, ele interage, ele faz tudo isso, mas ele precisa ter um objetivo. Não importa qual seja. Tem que ser um objetivo que faça sentido para ele. Ele. Tá bom? E o sanguíneo? Para que o sanguíneo interage, conversa, socializa tanto? Porque o sanguíneo, ele é motivado a interação social pura e simples. Seja com quem for. Ele é o arroz de festa. Você tá entendendo? Se é para estar no meio da galera, é o sanguíneo. Se é para sair, para se divertir, é o sanguíneo. Amiga, vamos comigo no shopping fazer o quê? Fazer nada, só bater perna para a gente tomar um sorvete, um café. Bora. A sanguínea, ela topa tudo na hora. Depois ela pergunta que hora, que dia. Depois ela lembra de ver a agenda dela. Se der. Tudo ela fala. A resposta que a sanguínea tem na ponta da língua é: bora, já tô pronta. Já tô com roupa de ir. Não tem aquele meme do WhatsApp? Já tô com roupa de ir. É a sanguínea na vida. Mas nós vamos fazer o que lá? Não interessa. Nós vamos conversar, nós vamos sair, nós vamos bater papo, bater perna. Tomar um cafezinho. Por quê? Porque a sanguínea, o objetivo dela é socialização. O que abastece o tanque de combustível da sanguínea é socializar, conversar, interagir. Não interessa. Para isso já basta. Para o colérico, o que abastece o tanque emocional do colérico? O tanque emocional do colérico, ele tem muita energia, tá? A colérica, ela tem muita energia. Ela faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, gente. E se ela não extravasar essa energia em excesso que ela tem, ela acaba queimando as pessoas ao redor dela com a impaciência dela. Então, ela se abastece fazendo uma atividade física ou se envolvendo em algum outro projeto que seja diferente da responsabilidade do trabalho ou responsabilidade dela, um hobby, culinária,
atividade física. Sabe aquelas pessoas que tá estressada e vai correr na esteira? Eu fico assim, meu Deus do céu, se eu tô cansada, tô estressada, eu vou tomar um sorvete na esquina. Eu vou conversar, vou ligar para minha amiga. Amiga! A sanguínea, né? É assim que ela descansa. Ela vai no intervalo tomar um cafezinho e vai conversando com todas as mesas, todo o pessoal do trabalho. É assim que ela descansa. O colérico, se ele tá estressado, chega no fim do dia, tá? Fez 1 milhão de coisas, ela ainda vai pra academia, 10 horas da noite, com sangue nos olhos, extravasar o resto de energia que ela tem. Eu falo, meu Deus. Ou então fica a madrugada toda cozinhando, fazendo bolinho. Eu tenho uma amiga assim, ela é colérica. Como ela não é muito de atividade física, mas ela precisa gastar a energia dela, ela vai pra cozinha. Vamos lá. Deu para entender, gente, as duas diferenças da motivação? Qual é o outro ponto de diferenciação entre colérico e sanguíneo? É o quanto ele se deixa impactar e gerar arquivo de memória. O colérico, ele gera os arquivos de memória. Você não faz hora com colérico 2 vezes na vida, não. É uma vez só, minha filha, e ele te reposiciona. O colérico, ele te coloca no lugar dele com um olhar. Entendeu? Então, deixa eu falar para você. O colérico, ele faz registro de memória. Ele lembra que quando vocês começaram a namorar, se você tem um cônjuge colérico, vocês começaram a namorar, e no início você não queria dar a mão para ele na frente das amiguinhas, não, porque você não queria parecer que estava namorando. Ele lembra de coisa lá de 20 anos atrás. Ele tem registro de memória. E deixa eu te falar, e o sanguíneo? Quê? Eu não queria pegar na sua mão? Gente, eu tive essa conversa com meu marido ontem. Ele colérico. Aí ele, eu não sei que foi, por que trouxe isso à memória. Ele, eu lembro muito bem. Você não queria pegar na minha mão na porta da igreja? Aí eu? Isso não. Aí ele, não lembra, né? Porque é desse jeito. Quem bate não lembra. Uhum, não é assim? Eu falei, amor, eu era adolescente, não sei o quê, era novinha. Sabe por quê? Aí hoje, sabendo um pouco de temperamento, hoje, olha só o meu inconsciente, a sanguínea inconsciente que já habitava em mim. O fato dele ficar agarrado, segurando na mão do namoradinho, o sanguíneo, ele precisa de liberdade. Por isso que a simbologia do sanguíneo é o ar. Ele precisa se sentir livre. Você não pode querer enjaular um sanguíneo, engaiolar um sanguíneo que ele definha. Então, eu acho, o meu inconsciente tinha essa sensação, que se eu ficasse ali, na porta da igreja, agarrado de mãozinha dada com o namorado, eu não ia poder conversar com as minhas amigas. Eu não ia abraçar as amigas, conversar no final do culto. E aí eu fazia o quê? Eu circulava no final do culto. E ele ficava lá, me esperando para dar a mão. Não, gente. Não segura, não tenta enjaular a sua sanguínea. A sua sanguínea precisa voar, fluir. Ela é ar, ela é vento. Ela é aquela brisa gostosa de primavera que chega balançando, tirando as folhinhas do ar, bota todo mundo para movimentar. Sabe quando a sanguínea chega no ambiente? E aí, ela encoraja todo mundo. Gente, e aí, gente, beleza? E aí, amiga, você tá bem? Amiga, vai dar tudo certo. Tô orando por você, você vai conseguir. Ela é essa encorajadora. Então, vamos lá. Tirou a dúvida entre colérico e sanguíneo? Falei aqui das principais diferenças, ok? Então, o colérico, ele guarda memória também. O sanguíneo é distraído, avoado, esquecido, não guarda memória de nada, não guarda nem dinheiro. Vai guardar memória? Vamos lá. A Denise só tá dando as gaitadas dela aí. As gaitadas da Denise rindo, tô vendo. É desse jeito. Então, vamos lá. Agora, vamos tirar as dúvidas entre a outra coisa, tá? Do colérico, eu preciso falar para vocês. A outra motivação importante do colérico. O colérico, ele é orientado a desafio. Anota que não está escrito. Colérico é orientado a desafio. Se você chega para uma colérica, igual quando era criança, sabe quando você vai chamar a criança para apostar corrida com você? Vamos apostar corrida? Duvido que você chegue lá na esquina antes de mim.
Ah, filha, você falar com um colérico, uma criança colérica, duvido, é ruim, ela vai chegar. Ela vai com sangue nos olhos, faca nos dentes. Ela chamar ela para um desafio. O colérico, ele tem que vencer. Para o colérico, ou é vencer, ou é vencer. Sabe aquela frasezinha que fala assim, gente, o importante é competir. Não, para o colérico, isso não, que não é importante. O importante é vencer, é o primeiro lugar, minha filha. Segundo lugar não é lugar de nada, não é lugar de nada nem ninguém. Você está entendendo? Porque ele é orientado a desafio. Se passa um problema na frente dele, ele pega e toma para ele. É aquele que muitas vezes acaba assumindo responsabilidade de resolver a vida de todo mundo da família. Vocês conhecem alguém assim? Aí você fala assim, nossa, é uma pessoa forte, né? Mas deixa eu te falar, só ele sabe as cargas que ele leva e ele não reclama para ninguém. Então vamos olhar com um olhar mais de empatia para o colérico, gente. Ele também sofre. Porque as pessoas não se importam muito em perguntar se ele precisa de ajuda. Porque geralmente ele nunca pede ajuda. Mas não quer dizer que ele não sofra essas cargas. Tudo bem? É porque ele tem um senso de autorresponsabilidade tão grande e ele tem um coração tão generoso que ele quer ajudar todo mundo. Acaba que ele se envolve na vida, dá palpite, dá pitaco, opinião, assume. Entendeu? Ok? Mas vamos gerar um pouco de empatia com o colérico, tá bom? E o sanguíneo, o que é que motiva o sanguíneo? Novidade. Ele é orientado à novidade, ele gosta do que é novidade, ele gosta... Amiga, você não sabe, vai ter uma conferência de mulheres... É o quê? Que dia? Não quero nem saber. Eu vou, me chama. Se a sanguínea ficou sabendo que convidou todo mundo da turma de experiência do lar para o aniversário com a festinha, mas não chamaram ela, minha filha, isso dói, porque ela se sente rejeitada. Entendeu? Então, por quê? Porque a sanguínea, ela quer estar no meio da galera. Ela é motivada à novidade, a gente. Se ela sabe que tem gente nova no pedaço, aconteceu alguma coisa, um filme novo, não sei o quê, ela é orientada à novidade. Beleza? Pegaram essas diferenciações? Vamos lá agora diferenciar os frios para a gente encerrar isso aqui? Opa, já estou em cima da hora. Posso entrar 10 minutinhos no horário? Avançar 10 minutinhos? Elaine? Ok. Pode sim, Sui, pode sim. Então tá. É a diferenciação dos frios e a gente vai encerrar. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Gente, tem muito mais coisa, tá? E no final eu tenho um presente para anunciar para elas. Posso anunciar no final o presente? Uau, uau. Presente, tá bom? Pode sim. Vamos lá. Ponto em comum entre o melancólico e o fleumático, os dois frios, tá bom? É a introversão. Os dois têm baixa necessidade de interação social. Os dois têm uma velocidade de reação lenta, lembra lá? E qual que é o ponto que diferencia? É a sensibilidade, o quanto que cada um se deixa impactar e gerar aquele arquivo de memória, certo? O melancólico gera memória profunda, assim. A simbólica do melancólico é a terra. A terra, você coloca uma semente, a semente germina, cria raízes profundas. E dessa terra, ela sustenta o peso de árvores e prédios gigantescos, porque ela é profunda em tudo que faz. Ok? Para o melancólico, nada de qualquer jeito, nada de qualquer jeito. Agora, a motivação do melancólico é interna, e a motivação do fleumático é externa. O que significa isso, Suelen? Olha lá. O melancólico se foi convidado para um evento. Antes de falar o bora, vamos lá, que a sanguínea falaria, sem nem pensar direito, a melancólica ela vai pensar. Antes de responder, ela vai perguntar, amiga, eu posso te responder depois? Por quê? Ela vai pesquisar, ela vai saber ela vai perguntar quem é que vai estar lá, o que vai acontecer, do que vão falar, se vai ter comida, se não vai ter, se vai ter lugar para sentar, estacionamento, quanto que paga o estacionamento? Ela vai tentar fazer toda a rota, ela vai entrar no Google, vai pesquisar a localização, o que tem por perto, se tem restaurante, se não tem. O que você está rindo, Elaine? Você está se reconhecendo em alguma coisa? Ô, amiga, estou me reconhecendo, porque você falou aí do quanto que é, aí eu fico calculando. Será quanto que ela tem que saber por quê? Tem estacionamento, vai ter comida, porque senão eu vou ter que lanchar em casa, eu já vou já como alguma coisinha, já quero saber, para não ter surpresa, porque a gente odeia surpresas. Falou o ponto-chave.
A diferenciação melancólico, ele não se adapta bem a surpresas, a coisas de última hora. Por quê? Ele é movido, lembra lá a motivação? O melancólico, ele é movido pelo senso de ordem, ok? Senso de ordem. Porque a ordem traz segurança, ele é orientado a esse sentimento de segurança. Então, ele precisa de previsibilidade, ele precisa se aprofundar, ele precisa pesquisar, pensar, raciocinar, fazer conta, perguntar, informação, ir lá no Google, saber se alguém já foi, o que, que achou. Olha só a volta que ele tem que fazer. Ó, ó, ó. Deu para entender? E aí, ele ainda vai pensar para dar a resposta. Geralmente é assim na maioria das coisas, em todas as áreas da vida, de um jeito ou de outro. E o fleumático, qual que é a diferença? O fleumático, ele é úmido. A simbólica do fleumático é a água. Sabe aquele negócio que o rio nunca mais é o mesmo? Nunca é a mesma água que passa no rio. Por quê? A água passa e leva embora. Então, as coisas não se fixam nele. Então, o fleumático, ele é mais adaptável, ele é mais maleável. Se o fleumático foi pego de surpresa, primeiro ele faz assim, ó, ok, foi pego de surpresa, então tá. Olha, amor, olha só, eu combinei que eu ia terminar a aula 9h30, mas eu preciso de 10 minutos. Tá ok, beleza, não sei o que, eu tô falando assim, para ele não fixa muitas coisas, ele consegue relevar com facilidade, ele consegue ceder com mais facilidade. Sabe por quê? Qual que é o ponto de motivação do fleumático? O fleumático é movido à paz interior. A paz interior. Ele é orientado a não conflito. Anota aí, não conflito. O que isso quer dizer, Suelen? Se for preciso, ele não dá a opinião dele, porque ele vai já imaginar que vai criar um BO, uma discussão, ou então ele vai ter que gastar energia ou saliva para explicar o porquê que ele quer A e não B. Ele já prefere falar, escolhe você. Amor, hoje nós vamos almoçar. Ah, amor, escolhe você, tanto faz. São as frases típicas do fleumático. Por quê? Porque não é que ele não sabe o que ele quer, ele até sabe. Às vezes ele até queria comer pizza naquele dia. Mas aí ele já percebeu que o outro não vai querer pizza. Se ele desconfiar que a resposta do outro vai ser sushi, aí ele fala, ó, faz o seguinte, não, amor, escolhe você. Aí o outro escolhe o sushi. Aí você queria até a pizza, mas o quê? Para não entrar em conflito, porque se você falar, eu queria a pizza, aí o outro, que às vezes pode ser seco, ai, amor, mas vamos comer sushi. Ai, por que você quer pizza? Ai, não, pizza não sei o quê. Aí o fleumático, tá bom, tanto faz, você que sabe, escolhe você, tá tudo bem, você que decide. São as frases clássicas do fleumático. Porque o fleumático, ele é orientado ao menor gasto de energia possível. E se custar a paz dele, custa caro demais. Então, o que ele prefere? Às vezes ele prefere dar um passo para trás, ceder a vez dele na fila do pão, entendeu? Para não dar BO, para não dar confusão. Mas vamos lá, fleumático, deixa eu te falar uma coisa. Paz é um atributo divino que Deus te deu. Mas a omissão, ela não traz paz. Porque se você se omite de se posicionar em situações e áreas da sua vida que você, como guardiã, só a você foi conferido esse poder de se posicionar, se você se omite, aqui, ó, a paz não está aqui, não. Aqui está a omissão, e não há paz na omissão. Ok? Então, o ponto cego do fleumático é exatamente a passividade. Vocês vão ver isso lá nos slides que vocês vão estudar depois. Combinado? E tem lá depois o que fazer. Então, deu para diferenciar o melancólico do fleumático? A motivação deles é diferente. O melancólico, ele é motivado à ordem. Ele precisa de tudo ordenado. Olha, se o fleumático chega para trabalhar, a mulher fleumática, na mesa de trabalho dela, ela chega assim, arrumando. Ela organiza a caneta aqui, o mouse, e tudo aí, junta os papeizinhos, vamos juntar os papéis, aí ela olha, limpa, faça um paninho, ai, pronto, agora eu consigo trabalhar.
Se é na cozinha, ela não consegue pensar no cardápio enquanto ela não lava as louças sujas. Precisa organizar o ambiente dela primeiro para poder raciocinar. Como que a melancólica reabastece a sua energia ficando sozinha, em silêncio, em solitude, ou então ela vai arrumar as gavetas sozinha, em silêncio. Ela vai achar alguma coisa para organizar. É uma gaveta, é um armário, é um estojo, é a bolsa dela. E o fleumático, para a gente terminar, como que o fleumático reabastece o emocional dele? Fazendo o quê? O quê, Shirley? Nada. O fleumático descansa, se reabastece emocionalmente, fazendo o quê, gente? Nada. O que você está fazendo olhando para essa televisão? Nada. Às vezes ela nem está assistindo nada mesmo. Tá lá só passando uma imagem, não está nem prestando atenção. Ou então fica quietinho no quarto assim, ó, olhando para a parede, ou vai ler um livro. Entendeu? Se reabastece, apega. Entra ali no seu mundinho interior. Ok? E aí, meninas, eu quero finalizar. Já estou aqui. Quero finalizar trazendo para vocês lá no livro, tá bom? Lá no livro, vocês vão ver que ela traz aqui, ó, exatamente foco e ritmo, na página 105. Vocês vão reconhecer aqui essas velocidades que eu falei, velocidade lenta, velocidade rápida. Tudo bem? Agora, se você já leu, e se você for ler de novo ou ler pela primeira vez, vocês vão se lembrar dessas palavras que a gente tratou aqui. Tudo bem? Identificar o foco e o ritmo naturais dos membros da nossa família, lá no final da página 105, nos ajuda a dar atenção às necessidades deles e a amá-los melhor. Em vez, presta atenção nisso, de criticar as fraquezas uns dos outros, podemos valorizar as nossas virtudes e ser gratos pelos benefícios que elas trazem para toda a família. Lembra que no início da nossa aula eu falei que você tinha 2 jeitos de criar, de ser eternizado na memória por gerações aqui sobre a Terra? Na memória e no coração das suas gerações? 2 jeitos. Um, gerando experiências que criam memórias. E o segundo é com palavras que projetam destinos. E quando você se conhece e conhece o outro, agora você tem ou não tem a chance de ser aquela que vai proferir palavras como flecha para lançar os seus familiares diretamente para o alvo deles. Porque quanto mais você conhece de você, mais empatia o seu olhar agora tem para o outro. Deu para entender? Do mesmo jeito que você fala, gente, eu ficava achando que eu era doida. Eu atendi, gente, uma menina, eu dou sessão orientativa de temperamentos. Muitas vezes, a aula aqui coletiva, ela traz essa apresentação. Mas tem aqueles detalhezinhos que a gente não dá conta aqui de dar numa aula, certo? E precisa tirar aquela dúvida, Suelen, mas na minha vida, isso aqui, como é que encaixa isso? Como que eu faço isso? E o meu marido, como que eu amadureço o meu temperamento? Como que eu reconheço o temperamento dele? E aí eu dou sessões orientativas individuais, pacotes, planos de 3 e 5 sessões. E vamos aqui só finalizar com a cereja do bolo que a Deb traz lá na página 115. Eu gosto de ler isso aqui. Dar valor uns aos outros. Meninas, pense, por exemplo, em uma deliciosa jarra de limonada bem geladinha. Os coléricos vigorosos são o limão, porque eles fazem o que precisa ser feito. Lembra que ele é resolutivo? O limão é um ingrediente essencial. Mas se a limonada tiver só limão, ela fica azeda. E aí, o que acontece? Você acrescenta o açúcar, que são sanguíneos. São sanguíneos populares, que amam se divertir. Gosta daquele que é gostosinho, né? Do que é prazeroso, igual uma açuquinha, né? Assim, sanguíneo. Mas se tiver só limão e açúcar, vai virar uma pasta grudenta, gente. Por isso que é preciso acrescentar água, que são os fleumáticos, tranquilos, que juntam todas as diferenças. Lembra que ele se adapta facilmente a tudo? E ele junta todas as partes diferentes e faz com que tudo flua suavemente. Mas ainda não terminamos. Precisamos dos melancólicos perfeitos, com seus cubos de gelo absolutamente simétricos. E agora sim, nós temos uma refrescante jarra de limonada.
Lembre-se, cada ingrediente tem o seu valor e propósito de modo individual. O limão tem o seu valor, o açúcar, a água e o gelo. Mas quando todas as personalidades são combinadas, o conjunto é muito melhor. E aí, meninas, o último slide aqui, só para mandar um beijo para vocês. Olha só o último slide aqui que eu preparei para vocês. Ele diz assim, deixa eu ir lá nele. Ele diz assim, ó. Olha aqui, ó. Qual tempero você tem dissipado na atmosfera do seu lar, guardião? Qual marca as suas palavras têm gerado nas pessoas? Vivam em harmonia e paz. Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Segundo Coríntios 13b. Sabe por quê, meninas? Porque amadurecer, e agora eu acrescento, com Jesus, esse é o nosso destino. Amém, meninas? Amém. Finalizamos. Amém. Uau! Olha, amiga, 1 minuto antes dos 10 minutos que eu te pedi pelo menos no meu Nossa, relógio. demais, Sui. Não, gente, isso aqui para sanguínea falante tagarela. Isso é uma vitória. É uma vitória. Eu passar só 9 minutos e eu pedi 10. Uau, tá vendo, gente? Como é muito pertinente, muito importante, porque se conhecer, o que acontece? A Sui apresentou aqui, né, no caso, os temperamentos, as nossas virtudes, né, as nossas qualidades e as nossas dificuldades. Então, nas nossas dificuldades, a gente vai trabalhando, né, como diz a palavra, a nossa luz vai brilhando, até ser dia perfeito. Como a Suia, que trabalhou o horário dela, né, Suia? É uma vitória, não é? Então, assim, tá alinhada com o que ela tá pregando, com o que ela está falando. As nossas virtudes, elas precisam ser exaltadas, mas as qualidades, as nossas dificuldades, a gente vai trabalhando para que a gente melhore. E essa ferramenta, ela é muito preciosa para nós, muito pertinente para autoconhecimento, para a gente se conhecer melhor, para a gente estar também trabalhando e cuidando melhor do próximo. Então, Sui, nós agradecemos muito a oportunidade de estar ouvindo você. Que aula maravilhosa, que sensacional. As meninas aqui estavam elogiando, eu também elogiando. Que Deus, assim, te recompense infinitamente mais. Nós somos gratas pelo presente. As meninas já estão falando aqui no chat que precisam, e você vai colocar lá para a gente. E aí as meninas vão vendo o horário melhor que se encaixam. Amém, meninas? Então, muito obrigada, Sui, pelo seu transbordo, pelo seu amor, pelo seu entusiasmo. Como é bom, né? Essa aula é muito gostosa de ouvir, e ainda mais pela sanguínea, né? Que ela traz esse frescor, essa leveza, essa alegria, essa didática, essa dinâmica, realmente, esse humor que é muito legal, muito gostoso de estar ouvindo. A gente poderia estar aqui ouvindo a noite toda, mas precisamos encerrar, né, devido ao horário, mas foi muito bom. E esse conteúdo, ele é muito mais denso. Isso aqui é uma apresentação, assim, bem superficial para vocês terem um primeiro contato, primeira identificação. Mas ele é muito mais denso. Por isso que eu comecei a ver essa necessidade com as minhas alunas de depois ter um encontro personalizado, no tete-a-tete, na individualidade com cada uma, porque é muito mais profundeza. Então, assim, é só para vocês conhecerem, meninas, e não se conformarem apenas com essa aula aqui. Então, comam aqui, ó, o livro com farinha. Eu também vou deixar essa indicação também, ó. Essa metodologia que eu trabalhei com vocês é inspirado na metodologia da Fernanda Boaventura, tá? Então, assim, é um tema, meninas, que você não absorve uma vez só que você escuta. É uma continuidade. Então, é para você, ó, se despertar e ir atrás de aprofundar. Tem 5 anos, desde que eu fiz a experiência do lar pela primeira vez. Tem 5 anos que eu estou aprofundando nesse tema e não termina nunca. E eu perguntei assim, Deus, por que o Senhor me chama para trabalhar esse tema? Se eu sou a sanguínea que mais preciso de modelagem, Jesus. Todo santo dia, meninas, é um negócio assim que eu tenho que fazer, Senhor amado. E aí, eu dou aula para as crianças na salinha da igreja.
E aí um dia eu orei para Deus perguntando por que ele me chamou para falar sobre isso, entendeu? Porque eu me achava assim, Senhor, eu sou a que mais precisa aprender. Por que o Senhor me chama para falar? E aí eu estava com as crianças, e sabe aquela criança, aquele menino que dá o mais trabalho? O conversador, o agitado. Ai, meu Deus do céu, esse menino veio hoje. E aí, o que eu fiz? Eu chamei ele para ser o assistente de sala daquele dia. Aí, Deus veio comigo, Deus veio e falou assim no meu coração, eu faço a mesma coisa com você. Uau. Eu chamo você para perto de mim. Quando eu te coloco num lugar de responsabilidade, você então entrega essa responsabilidade. Você então se modela, você está mais perto de mim para aprender. É por isso que eu te chamo para esse lugar. Aí eu falei, tá bom, entendi. O tanto que eu tenho para crescer, para amadurecer, eu quero falar para vocês. Isso é um processo contínuo, tá? Porque é de glória em glória até esse dia perfeito, para que nós sejamos santos como ele é. Amém? Amém, amém, Sui, muito obrigada pelo seu amor, pela sua dedicação, por esse momento que você está aqui conosco. Foi muito gostoso, muito bom ouvir, muito bom receber daquilo que você carrega. Que Deus te abençoe profundamente. Nós vamos orar, encerrando essa aula maravilhosa. Meninas, aquelas que querem, a Sui vai estar colocando, pode colocar lá no grupo, tá, Sui? Pode colocar lá todas as informações, e aí a gente vai ajustando e vendo seus horários, e as meninas vão se encaixando lá. Vai dar certo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pode falar, Sui. Não, foi um prazer estar com vocês, viu, meninas? E também sigam a Sui lá no Instagram, Sueli Herrig, tem o Mulheres do Alto, que é maravilhoso. Vocês precisam ter essa oportunidade de estar vivenciando o Mulheres do Alto, esse evento tão maravilhoso, tão impactante sobre identidade. Gente, é muito bacana. Toda mulher precisa ter participado do Mulheres do Alto, desse movimento tão do alto, né? Quem é filha do Altíssimo, mulher do alto é. Amém, gente, vamos orar. Soberano Deus e Paizinho amado, Pai, nós te louvamos, Pai, por esse momento memorável. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida da Suelen, por esse derramar, por esse conhecimento. Acrescente mais e mais, Senhor, sobre a vida dela. Obrigada, Pai, pela disponibilização do tempo que ela trouxe aqui, que ela se doou por nós. Que a família dela seja abençoada, que a família dela seja, assim, uma família diante do Pai, uma família que receba, Pai, tudo aquilo que o Senhor quiser derramar, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dela, os projetos, abençoa a sua casa, a sua família, abençoa também, Senhor, essas mulheres guardiãs da casa, que elas possam receber todo esse conhecimento, tudo que foi colocado aqui, que elas venham usar para a glória do teu nome, que elas venham, Senhor Jesus, colocar em prática, como verdadeiras guardiãs do lar. Obrigada, Pai, por esse momento precioso. Obrigada por estar conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, meninas, fiquem com Deus, que Deus assim a abençoe, que vocês venham transbordar na casa de vocês. Amém? Um beijo, fiquem com Deus e até na próxima quarta-feira, às 19h30. Tchau, meninas, com Deus.